Olá, fisioterapeutas! Olá, acadêmicos de fisioterapia! Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Sejam super bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Sempre recebendo grandes personalidades, grandes nomes da nossa profissão, e hoje vai ser um super programa. É o segundo programa que nós temos aqui um selinho internacional, então vocês vão gostar muito desse episódio, tenho certeza. É uma super fisioterapeuta, mas que atualmente ela não mora no Brasil. Já é o nosso segundo episódio assim, porque, obviamente, os fisioterapeutas brasileiros estão bons, né? Estão internacionalizando, olha que chique a nossa profissão. Sejam super bem-vindos de novo a esse episódio, então. Quem está falando aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, Guarapuava, no Paraná, e também trabalho com educação financeira para profissionais da saúde de uma maneira geral, falo um pouquinho sobre finanças pessoais, investimentos, como a gente investe aqui no Brasil, fora do Brasil também, porque cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. E aí, Sibeli, como você está? Tudo bem? Oi, João. Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. E é sempre uma alegria recebê-los aqui em mais um episódio do Fisioverso. E a gente sempre mantendo o nosso compromisso de trazer pessoas que eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir as histórias, se inspirar, né, em muitas coisas que esses colegas contam aqui para nós e mostrar o porquê que eu acho que a fisioterapia chegou onde ela chegou e ainda pode ir muito longe, né? Porque a gente tem pessoas como essas que a gente entrevista, pessoas que de alguma forma, independente da área de atuação, do campo de trabalho, se é na docência, se é na clínica, se é na pesquisa, essas pessoas contribuem muito para a fisioterapia ser realmente uma profissão hoje socialmente reconhecida. E eu acho que a nossa maior alegria aqui no Fisioverso, né, João, é saber que essas histórias elas vão ficar por muito tempo, né? Provavelmente até depois que nós não estejamos mais aqui, mas eu acho que as pessoas lá no futuro vão poder olhar para trás e falar: obrigada por cada um de vocês terem feito o que fizeram e o que fazem pela nossa profissão. Aqui é a Sibeli Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, e hoje eu tenho uma mega honra de ter uma convidada aqui, que também é da minha área de especialidade, mas acima de tudo, acho que uma das pessoas mais completas que eu já conheci enquanto profissional. Não vou falar muito aqui, vocês vão entender do que eu estou falando, mas realmente uma das mentes brilhantes que a gente tem na fisioterapia, em especial na fisioterapia neurofuncional. Talvez uma das melhores palestras que eu já assisti em um congresso da Brafim foi dela. Não sei se eu já contei isso para ela, mas daqui a pouquinho vocês vão saber. Então, eu tenho a honra de chamar aqui ao palco do Fisioverso a doutora Camila Torriani. Mas antes da Camila entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vinda ao Fisioverso, Camila. How are you? Oh, fine, thank you. Obrigada, muito obrigada por essa introdução, Sibeli, que já me faz entrar aqui emocionada e ao mesmo tempo um pouquinho nervosa, porque coloca tanta expectativa. Eu adorei conhecer o trabalho de vocês, eu adorei receber esse convite. É um prazer estar aqui, é um prazer me conectar com vocês, me conectar com os fisioterapeutas brasileiros ou os futuros fisioterapeutas brasileiros. Eu tenho certeza que a gente vai ter aí um momento de bastante conexão, divertimento e talvez inspiração aí para quem nos der o prazer, a honra da audiência. Obrigada pelo convite. Ai, Camila, é uma super honra para nós tê-la aqui. Como eu falei ali, né? Quando a gente idealizou aqui o Fisioverso, isso faz 1 ano e meio, quase, né, João? Já faz aí um tempinho, na verdade, quando idealizou, faz muito mais que 1 ano e meio, né? Já faz 2 anos e meio, mas quando a gente começou de fato, né? E a ideia realmente é trazer pessoas que, assim, são pessoas que de alguma forma fazem e fizeram a diferença, né? E eu acho que eu ouso dizer que acho que não existe alguém da neuro que não saiba quem é você, né? E eu acho que a gente deve muito mesmo a
ao que a especialidade é hoje e a você. Por isso, muito obrigada pelo aceite. Camila, eu vou começar aqui com uma pergunta básica que eu faço para todo mundo. Conta um pouquinho para nós, e talvez para quem não é tanto da neuro, né, que não te conheça tanto, quem é a Camila? Ulalá, a Camila Torriani. Em diferentes fases da vida, eu respondo isso em diferentes ordens, né? Eu sou fisioterapeuta, professora, pesquisadora na área de fisioterapia neurofuncional, mentora de fisioterapeutas. E aí depende um pouco do momento que eu sou mais pesquisadora, mais fisioterapeuta, menos, mais mentora, mais, menos. Mas o que move meu coração é realmente ser fisioterapeuta e poder contribuir com a formação de novos profissionais, bons profissionais qualificados. Então, a minha jornada, ela inclui essa combinação de atuação em multidireções, e eu acho que talvez isso realmente me diferencie das outras pessoas. Eu não sou a pesquisadora de ponta, nem a fisioterapeuta mão na massa de ponta, nem a professora de ponta. Eu sou um pouquinho de cada e dependendo do momento, eu dedico mais tempo e energia a depender da situação que eu estou vivendo. E essa combinação é o que faz sentido para mim. Então, na minha história, o que eu digo assim, não faria sentido dar aula sem atender, não faria sentido atender sem dar aula, e não faz sentido dar aula sem pesquisar e usar isso enquanto eu atendo ou ensino os outros a atender. Então é isso que me move. Que legal. E eu acho que a gente acaba tendo um pouquinho disso, né, João? Exato. Porque eu não sei se faz tempo até que a gente não conversa, né, Camila? E eu não sei se a última vez que a gente sentou para conversar eu já estava aqui na Unicentro como efetiva, não tenho essa recordação, mas aqui na universidade a gente tem esse privilégio, sabe? A gente atende aqui, né? Atualmente eu e o João, nós fazemos 20 horas de clínicas semanais, né? Pela universidade. Então, claro, né? Eu na neuro, o João na orto, né? E a gente tem que fazer um pouquinho de pesquisa, mas como você também, né? Não somos... né, os mega pesquisadores reconhecidos mundialmente, fazemos muita extensão e damos muita aula, né? E eu acho que, assim, como para você, para mim, acho que falo pelo João, né? Por a gente trabalhar junto e sermos amigos, assim, é o que faz sentido para nós também. E é muito bom, né? Se nos realiza e realiza as pessoas que estão ao nosso redor, acho que é isso que importa, né? O que eu ia comentar é que se a gente fazer um pouquinho de cada, na verdade, nós somos fisioterapeutas de formação. A gente acabou se tornando professor, não tivemos, talvez, tanta formação para isso. Depois a gente acabou buscar pós-graduação e se capacitar e fazer cursos. A pesquisa, ela vem nessa mesma esteira aí. Mas eu estava pensando aqui, enquanto você falava, Camila, é quase que a mesma coisa que se você fizer um curso de formação na fisioterapia ou tiver uma especialidade profissional, você só tiver que fazer aquilo. Pô, eu sou fisioterapeuta, então para atender, eu vou usar os meus conhecimentos de anatomia, de fisiologia, de biomecânica, de neuro, de respiratória, de traumato ortopédica, todas as técnicas e métodos que eu aprendi. Então, quando você falou, eu sou um pouquinho fisioterapeuta, eu sou um pouquinho clínica, eu sou um pouquinho pesquisadora, eu sou um pouquinho isso, eu sou um pouquinho aquilo. Nós todos somos um pouquinho de cada coisa, se for ver. Estava fazendo esse paralelo, esse raciocínio com a nossa profissão de fato, porque eu lembro que até na época do RPG, vocês vão lembrar isso, eu sou tinha dessa alguns época fisioterapeutas que nem falavam mais que eram fisioterapeutas, eles se denominavam assim, RPGistas, eu sou RPGista. Como se deixasse de lado a nossa base, a nossa formação, a nossa caracterização profissional. E isso acho que acabou caindo um pouquinho, até pelo nosso crescimento profissional, pela nossa maturidade, a gente foi amadurecendo enquanto fisioterapeutas, e acredito que hoje a gente possa, de fato, ser um pouquinho de cada coisa. E aí você falando... E você sabe que, assim, eu falando, eu me ouvindo, é a primeira vez que eu vou falar isso que eu vou falar agora, porque foi eu me ouvindo que me ocorreu isso. Sabe quando você vai num restaurante? É um tipo de restaurante que eu não gosto hoje em dia. Que tem pizza, sushi, churrasco e
e Massas. coisa do PF, e massa, e massa. Aham, aham. Aí você vai, aí assim, nossa, que variedade, que legal. Mas assim, nada é muito bom, entendeu? Nada é a especialidade, é tudo meio. Eu não me sinto assim. Eu Uhum. sinto que por ter a experiência que eu tenho em todas essas vertentes, o que eu entrego é a melhor combinação possível dessas vertentes. Então, a minha Perfeito. especialidade não é um restaurante temos de tudo. O meu restaurante é altamente especializado, mas o que eu entrego é o significado da combinação da ciência feita para Exato. atender o público e o ensino feito na direção de conectar a comunidade com a pesquisa. Então, na verdade, é um alto nível de especialidade, porque quase ninguém poderia ser dono desse restaurante, quase ninguém poderia ser o chefe desse restaurante, porque precisaria dominar ou ter pessoas que dominassem para entregar esse produto final, né? Uma ampla Então, variedade de possibilidades. E assim, eu acho que isso é muito importante colocar, né, Camila, porque às vezes nos ouvindo aqui no início, daria a impressão disso. Né? Como que é? Quem faz de tudo, no fim, não faz nada. Né? E, na verdade, não é esse o ponto, né? Mas, e também tudo bem, né? Não estamos falando, quem é só pesquisador é ruim. Não, imagina. Quem é só clínico Claro que é não. ruim, quem é só professor de forma alguma, porque a gente precisa de todas essas pessoas também, né? Se eu não tiver alguém que fique fazendo pesquisa full time, a gente também não tem o que usar, né? A gente não tem o que consumir, o que testar, enfim, né? E isso vale para as outras áreas também. Então, acho que tudo tem a sua relevância, tudo tem a sua importância, e eu acho que o que você falou, e depois a gente reforçou, o que faz sentido para cada um, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né? E ainda, né, se nós somos espelhos, somos pedacinhos de cada um que nos formou. Então, a gente vai construindo esse quebra-cabeça aí, e como a Camila falou, entregando o melhor para o nosso aluno, para o nosso paciente e assim por diante. Mas, Camila, vamos começar a contar um pouquinho da tua história na fisioterapia. Aonde você se formou e por que você escolheu a fisioterapia? Eita, eu fui aquela criança que tive uma conexão muito forte com o meu avô desde criança. E aí eu ia passar férias na casa do meu avô e meu avô prestava serviços para o asilo. E aí, nas férias, o que eu fazia? Eu ia no asilo. Naquela época a gente falava asilo, era o Asilo São Vicente. Hoje a gente não fala mais asilo. Mas onde você estava com o seu avô? Ah, a gente estava no asilo. E eu era aquela criança que gostava de ir lá ver os velhinhos. Não entendo muito bem porquê, mas era isso, assim. Aquilo marcou minha infância, ficou ali guardado por um tempo. Na época de prestar vestibular, eu não tinha muita certeza, não. Eu prestei psicologia, educação física e fisioterapia. Então não foi aquela coisa assim, ai meu Deus, como eu tô com... Nasci para isso, né? Não foi. Nunca teve isso também, não tem problema, as coisas se encaixam depois, né? Tem uma pressão em cima da gente de escolher a profissão da vida e acertar. Que eu passei, passei. Meu sonho era ser aluna da USP. Eu não passei na USP, eu não passei na UFSCar. Meu sonho era fazer fisioterapia na UFSCar. Não passei. Foi uma das minhas primeiras decepções, assim, dessas de falhar. Eu já tive várias de falhar, não foram poucas. Essa foi uma das primeiras. Quem não? Só não tem quem não tentou, né? Quem não tentou, Não, a primeira eu falhei na... Ah, mas foi depois. Eu falei na autoescola. Pô, me pegou aquilo. Eu falei na autoescola. Cara, aquilo me pegou. Mas foi depois, de todo modo, que eu entrei na faculdade muito cedo. Então, eu prestei a Unicid e foi a minha escolha, foi intencional. Se eu não passar na UFSCar, então eu vou para a Unicid. Era meu desejo. Eu não queria ir para... Você é de São Paulo, capital? Eu sou de São Paulo, capital. Então, era para lá que eu ia. Ah, mas você não vai pensar a USP São Paulo? Não, eu quero a USP UFSCar, ou então eu não quero. Tá bom. Passei na Unicid e, pô, para mim foi a melhor escolha, assim, casou como uma luva, assim, o curso da Unicid era integral, era uma época que era 5 anos, integral, um negócio super... Ainda hoje é um excelente curso. Não tenho... Né, tem grandes mentes que foram formadas na Unicid e são eternamente gratas. Muitos profissionais muito reconhecidos. E foi
foi uma excelente experiência. Não foi assim aquela aluna A o tempo todo, mas sempre fui uma boa aluna. Sempre me preocupei com a minha carreira desde que eu era estudante. Eu acho que isso fez muita diferença. Então, as conexões com professores que eu fiz, as conexões com a coordenadora, a rede de relacionamentos no inglês, o networking, foi já desde o começo, não sei se intencionalmente pensado, mas talvez um pouco mais no instinto mesmo, não foi tão intencional não, mas fiz boas conexões, tanto que o meu primeiro emprego veio de uma recomendação de uma professora, e o meu primeiro emprego na academia, na vida acadêmica, veio da coordenadora, então eu fui muito sortuda, assim, me formei e pá, já tive duas oportunidades, sendo uma delas uma universidade, o que para mim, eu já sabia, mesmo que não fosse fisioterapeuta, eu sabia que professora eu queria ser. Então, se eu tivesse entrado em psicologia, eu ia ser professora. Se eu tivesse entrado em educação física, eu ia ser professora, porque professora era uma coisa que batia também no meu coração, bem forte. Então, meu primeiro emprego foi numa clínica muito, muito boa, aprendi muito, fiquei pouco tempo, porque logo a universidade me consumiu e eu saí da clínica. Mas o meu emprego que durou mais tempo foi para montar um novo curso numa universidade particular. Então foi muito massa. E foi a coordenadora da Unicid, que saiu no ano que eu me formei, foi para essa nova universidade para montar o curso e me chamou um outro colega. Então a gente era 2 recém-formados, doidos para trabalhar bem direito, e ela confiou na gente, e eu sou super grata até hoje de poder ter me encantado com a vida acadêmica. Foram 10 anos em universidade particular. Os primeiros eu fui bem feliz, os últimos eu fui médio. Os primeiros eu aprendi muito a ser professora com grandes professores. Então, você tá ali começando, tem 2 anos de carreira e você tá dividindo cinesiologia ou cinesioterapia com um professor que tem 20 anos de casa. Eu tive essa chance. Então, eu aprendi a ser professora... Qual foi essa instituição, Camila? FMU? FMU, posso, claro. Foi a FMU. E essa professora... Vocês conceberam o curso lá, então. Vocês conceberam e iniciaram o curso. Do começo, do scratch, desculpa, às vezes vem alguma palavra em inglês, dou uma cortadinha rapidinha, que eu quero me manter conectada aqui. Sim, professora Célia Regina Gazotti de Bessa, meu coração para você até hoje. Foi quem me ensinou a manejar, liderar, coordenar coisas, foi quem me deu excelentes oportunidade de aprender a dar aula, depois a oportunidade de construir meus próprios jeitos de dar aula, oportunidade de coordenar a especialização, oportunidade de... E aí, claro, tô lá, é isso que eu gosto, vamos fazer um mestrado, vamos fazer um doutorado, né? E eu tive muita sorte mesmo de nunca querer perder as minhas habilidades manuais. Então, eu dava muita aula, meu consultório era na frente da FMU. Na frente, eu atravessava a rua, ia para o consultório, atendia, voltava. Então, eu atendia no começo da manhã, dava aula, na hora do almoço eu voltava, atendia mais um, voltava. Final do dia eu voltava. Eu nunca deixei de atender. Nunca. Na minha vida toda, eu tenho 26 anos de formada, eu me formei em 2000. Nunca deixei de atender. Já fui daquelas que atendeu bastante, e já fui daquelas que atendia na semana 2, 3 pacientes, mas nunca deixei de atender. E o momento que eu deixei de atender foi quando eu mudei para os Estados Unidos e eu ainda não tinha minha licença, então não posso atender, não sou fisioterapeuta aqui, né? Eu fiquei meio sem identidade, inclusive, os últimos 2 anos. Não sou fisioterapeuta, não, eu não sou. Eu não sou fisioterapeuta nos Estados Unidos. Né? Enfim, eu já conto isso. Então, fui me desenvolver na área acadêmica, é isso que eu quero. Entrei no mestrado, entrei no mestrado na USP, virei aluna da USP. Virei. Entrei no mestrado na USP. Que era para ser... Foi. Você vê? Mas não na UFSCar, na USP de São Paulo. E entrei no mestrado, fui direto para o doutorado. Fiz aquele sistema de doutorado direto. Qual foi o programa que você fez, Camila? Educação física. Olha como as coisas educação física. Olha como as coisas elas se conectam, né? E eu caí na educação física e não foi sem querer, não foi intencional, assim. A aprendizagem motora era uma área que eu queria me desenvolver.
A aprendizagem motora não era desenvolvida na época na fisioterapia, então eu ia ter que ir para outro curso, onde eu vou para educação física. Foi a melhor coisa que eu fiz. Só falta você falar que a tua orientadora foi a psicóloga, porque daí fechou tudo, porque se você estava em dúvida na... Não foi, mas olha, nada mal. Nada mal. Pois é, mas foi mesmo. Não, ela não foi, não era psicóloga não, mas ter feito doutorado na educação física, para mim, transformou a minha visão Legal. de prescrição de exercício, de atendimento de paciente, de biomecânica, de controle, de aprendizagem, que foram depois as áreas que eu acabei realmente mais focando a minha linha de pesquisa. Eu terminei o doutorado, eu abri uma vaga lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP, e a vaga chamava Atividade Física Adaptada para pessoas com disfunções neurológicas. A vaga chamava isso. Aí eu disse, bom, veja bem, né? Eu defendi em fevereiro, a vaga abriu em março. Tipo assim. Aí eu vou prestar. E aí, o sonho de ser aluna da USP, eu virei professora da USP. Eu passei no concurso e durante ótimos 10 anos, outro bloco de 10, eu virei professora, pesquisadora na USP, e aí me desenvolvi numa outra área também da vida. Tem mais coisas na história, não sei se eu paro, se eu continuo. Não, vamos lá que a gente vai... A gente vai costurando aqui. Eu só queria fazer uma perguntinha, Camila. Aí, nestes primeiros, né, os primeiros 10 anos ali na FMU, na clínica, antes de você ir para o doutorado na USP e entrar como docente, você já tinha uma linha maior na neuro ou eu sempre fui neuro? Não, a minha vida toda. Desde o segundo ano da faculdade. Eu vou falar uma coisa para os estudantes aqui, tá? O primeiro ano da faculdade foi horrível. Eu pensei em desistir inúmeras vezes. Não, gente, isso aqui não é fisioterapia, é isso aí. Não quero. Meu pai é médico. E meu pai forçou tanto para eu fazer medicina. Tanto. Ele tinha uma clínica enorme, era dele. Ele falava, minha filha, quem vai tocar isso? Eu falei, eu não sei quem vai tocar, mas não sou eu. Eu não quero. Você é a filha única? Não, mas minha irmã também não quis. E minha irmã fez fono para piorar, porque ele já detestou que eu escolhi físio, ele detestou mais ainda que ela escolheu fono. Porque ele falou, vocês estão tudo rodeando, mas ninguém quer a minha clínica, é isso? Pai, a sua vida é a sua vida, a nossa é a nossa, a gente não quer essa clínica. E daí... no primeiro ano de fisioterapia, eu falei, ai pai, não quero, vou desistir. Antes que isso aqui piore, que eu vá carregar mais 2 anos ali, nós vamos gastar um dinheirão à toa, não quero. Filha, aguenta o segundo ano, o primeiro ano é chato mesmo, aguenta. Foi uma excelente recomendação, aguenta, no segundo melhora. E aí no segundo eu realmente me apaixonei em neurofisiologia, neuroanatomia, cinesioterapia, cinesiologia, amei. Aí eu falei, e é isso que é a fisioterapia, delícia. Então, se você não tá gostando ainda, se dê uma chance, que a coisa melhora. Muito bem. Camila, e daí no seu ingresso na USP ali, acho que é importante explicar para o público como funciona a USP, porque nem todo mundo entende, né? Você falou que você entrou ali na Escola de Educação Física, é a EFTO, né? Essa daí. E aí engloba... EFTO é da UFMG, é a EF, desconectada da fisioterapia. Lá na UFMG, eles têm um programa juntos. Na Escola de Educação Física é separada. Não é conectado com a fisioterapia. Explica aí como que é, para que a gente entenda o sistema da USP ali, que a fisioterapia está incluída. Você quer que eu te explique? Calma aí, vamos só clarear. Como a gente consegue um emprego público? Como um professor é contratado na USP? Não. Do teu ingresso, você entrou no concurso que era de educação física adaptada, alguma coisa para paciente neuro, né? Isso. E aí você entrou... Foi na Escola de Educação Física, Isso. Que não é da fisioterapia, João. Lá não é junto. Não é junto. Então você não era professora do curso de fisioterapia? Não não era. Porque eu fiz o doutorado na Escola de Educação Física. Então, o meu período de doutorado foi um período de conexão com a educação física, com o que fazia sentido com a educação física. E eu comecei a me tocar o quanto de coisa da educação física como área, a educação física como ciência,
podia me ajudar como fisioterapeuta. Então, Perfeito. eu fui lá aprender o que a fisioterapia não tinha me dado, para poder ver o que seria aplicável quando a gente trabalha com pacientes neurológicos. Então, essa ideia é fazer o casamento da minha tese com essas duas áreas. E para mim foi um casamento maravilhoso, porque eu avancei meus conhecimentos em controle motor, em aprendizagem motor, enquanto estudante no doutorado. E Perfeito. quando abriram esta vaga, eu falei, essa vaga é para mim, gente. Quem é que sabe juntar essas duas coisas aqui, né? Então, e numa época que a gente, como área fisioterapia, não tinha se ligado com potente era a educação física. A educação física é uma área potente pra caramba. E em algumas vertentes, eles são muito mais fortes do que nós em termos de conhecimento. E eu acho Por que exemplo, justamente controle motor e aprendizado, né? Aqui na Federal do Paraná, acho que o programa mais forte que engloba a gente é a educação física. Não, a prescrição de exercício, a periodização. Exato. Viu? A gente não está aqui para falar bem ou mal de nenhuma profissão. E mais claro que algumas profissões têm as suas potencialidades naturais. E a educação física tem as suas potencialidades naturais, que são essas que a gente falou. E tanto a gente pode contribuir com eles, que foi o seu caso, você acabou contribuindo com a formação de vários profissionais da educação física, como eles têm a contribuir com a gente também. Claro. Exato, e eu aprendi muito. Aí, quando eu prestei a vaga, entrei. Sou professora. Eu sou professora onde? Camila. Na escola de educação física. Eu ensinava os profissionais de educação física. E aí a tua vaga abriu para educador físico, fisioterapeuta, ou qual era o pré-requisito? Ela não especificava um pré-requisito. Entendi. Entendeu? Ela não especificava um pré-requisito. Perfeito. Então, eles estavam abertos a receberem profissionais que talvez não tivessem a formação como profissionais de educação física. E aí, para mim, foi muito massa, desafiador nos primeiros anos a falar a linguagem adequada, né? Mas foi muito... Eu aprendi demais. Eu estava lá para ensinar, mas na verdade eu aprendia demais com os meus alunos, com os meus orientandos de mestrado e doutorado e com os meus colegas, os outros professores. Então eu aprendi prescrição de exercícios. Não foi na fisioterapia. Foi lá. Controle, aprendizagem, foi lá que eu aprendi. E aprendi a ensinar isso, e aprendi a aplicar isso dentro da neuro, fazendo os ajustes necessários, ou ajustando a linguagem. E eu fiquei 10 anos na USP trabalhando com estudantes de educação física. No terceiro ano que eu estava lá, eu juro, eu estava numa abstinência da fisioterapia. E eu falei, gente, mas vai dar não, entendeu? Assim, tá legal, mas para eu durar aqui, eu preciso lidar com mais fisioterapeutas. Então, começou a sentir falta. Muita, que eu não imaginava que eu fosse sentir tanta falta. Então, eu abri os nossos programas comunitários. Para ser bem sincero, eu fui uma das primeiras a abrir cursos comunitários. Hoje, muitos programas têm, muita gente tem e faz pesquisa dentro dos cursos comunitários. Eu montei 2 cursos comunitários, um para AVC e um para Parkinson lá na Escola de Educação Física. Eu falei, assim, eu tenho os pacientes bem pertinho de mim, que delícia. Primeiro que me facilita fazer pesquisa, mas segundo que eu me sinto fisioterapeuta de novo, entendeu? E eu me senti às vezes muito longe da fisioterapia. Então, foi maravilhoso. A gente começou assim com 5 pacientes, super caseiro. Quando eu saí de lá, eu tinha mais de 100 pacientes em programas comunitários, recebendo atendimentos em grupo por estudante de físio, estudante de educação física, estudante de TO, porque daí os outros alunos começaram a ver o nosso programa e queriam estagiar no nosso programa. Camila, esses programas comunitários, esses cursos, eram projetos de extensão? Projetos de extensão gratuitos. Eu tinha bolsista, eu pegava nossa, eu era a que mais tinha bolsista. Chegou uma época que eu tinha 25 bolsistas, todos recebendo suporte da USP e de vários cursos, como eu falei, TO, físio, educação física, enfim. Então a gente tinha ali pacientes circulando, então as pessoas começaram a ver pessoas com deficiências com muito mais frequência. Minhas pesquisas deslancharam nessa época, porque eu não tinha que ficar fazendo parceria, indo para Conchinchina, levando equipamento. Então a gente, nossa, o que a gente coletou de dados naquela época.
mesmo na pandemia, desenvolvemos coisas maravilhosas, porque nós continuamos os nossos programas online, os pacientes continuaram recebendo atendimento online pela nossa equipe. A gente chorou o primeiro dia, o segundo, no terceiro a gente já estava montando, convertendo o nosso programa para teleacompanhamento, teleatendimento, assim, tranquilamente. Não foi tão tranquilamente. Olhando para trás, hoje a gente faz tranquilamente, mas foi Isso, foi desafiador na época, mas foi possível, né? Mas foi possível. E nesse momento você se reconectou com a fisioterapia? Foi, parcialmente. Assim, me alimentou, me falou, ok, vamos lá agora, né? Foi lá na USP que eu me desenvolvi como pesquisadora, eu entendi exatamente o que era. Eu fazia pesquisa quando eu estava na FMU, mas hoje eu olho para trás, aquilo não era pesquisa. Não era. Eu estava só brincando, só treinando, só testando. Eu aprendi, foi na USP, a construir linha de pesquisa, orientar mestrando, orientar doutorando. Foram 10 anos, eu tive mais de 14 orientandos. Eu recentemente apliquei para tenure, né, aqui na faculdade, então você faz todo o seu dossiê e tal. Eu fui contar para trás, assim, quantos, e foram 14 entre mestrandos, doutorandos, que hoje têm seus orientandos, que hoje estão nas universidades, tipo a geração, já sou avó, então foi uma época muito boa para me desenvolver como pesquisadora. Então eu tive que dar um step back assim da clínica, né? Não era a coisa que eu mais fazia, atender pacientes. E aí eu disse, bom, para onde eu vou crescer agora? Eu estava assim uns 7 anos na USP, para onde eu vou, né? Tá bom, mas não tá. Né? Eu sou bem inquieta, assim, e também fazer as mesmas coisas por muito tempo vai me dando uma agonia, assim, o que a gente vai inventar de novo? Falei, gente, eu preciso ter uma experiência internacional, chega, eu preciso, para crescer, eu preciso ver outra coisa melhor, preciso almejar outra coisa melhor, ver alguém muito melhor. E daí, eu sempre admirei muito a professora Carolee Winstein, a Cibele conhece, é a maior referência mundial. Ela já se aposentou, já tem outras referências atualmente, mas ela nunca vai deixar de ser uma rainha, né, assim, na fisioterapia neurofuncional internacional. E daí eu falei, eu quero conhecer essa mulher. Tava organizando um dos Enafins, e aí tava na minha mão, chama aí quem você quer, eu quero ela. Foi 2016, né, Camila? Foi, né? 2016 ou 17, na minha conta. E falei, eu quero trazer ela. Não, Torriane, você tá louca? Imagina que ela vai vir. Enafim, não era nem Cobrafim, né? Eu encontro entre os grandes. Não, acho que era 17 mesmo, porque acho que eu já era presidente. Você era. Era. Foi 17, eu entrei acho que 17, tá certo. Foi. Falei, vou tentar, gente. O não tá ok, mas vamos tentar contactar. O não já tem. Não, já tem, né? Contactei, e ela foi tão receptiva, e ela falou, tá bom. Eu falei, o quê? Tá bom? Tá bom, então vamos. Ela veio para o Enafim, passou uma semana com a gente, foi conhecer meu trabalho na USP, foi conhecer os cursos comunitários, foi conhecer as pesquisas que eu estava fazendo, assistiu apresentações dos meus alunos no laboratório. Aí eu falei, professora, agora deixa eu te pedir uma coisa, deixa eu passar um ano lá com você. Aí ela falou, só se for amanhã, porque eu estou aposentando daqui a pouco. Eu falei, ai. Tá, amanhã não vai dar, mas nós vamos fazer esse negócio acontecer. E aí apliquei para a bolsa, para tudo quanto é canto. Eu consegui a bolsa dos sonhos que eu tinha a menor chance de conseguir, que foi da FAPESP. Passei um ano na Califórnia, na Southern University. E aí foi assim, eu vi outro mundo. Mágico. Foi o melhor ano da nossa vida. Era pequeno, né, Camila, nessa época, né? Ele tinha quantos anos? Meu filho foi alfabetizado em inglês, ele tinha 5 para 6. E foi o melhor ano da minha vida profissional e o melhor ano da minha família. Eu recomendo quem está me ouvindo aqui, tá? Se você tiver a chance de ter uma experiência internacional, vá. 1 mês, 6 meses, 1 ano, não importa. Passando perrengue, com pouco dinheiro, não importa. Eu tinha uma bolsa que o valor da bolsa pagava o meu aluguel. Era isso. Era exatamente o aluguel. Torriane, e daí? Foi o ano que a gente mais viveu apertado. Foi o ano que a gente não tinha. Foi o melhor ano da nossa vida.
Eu já falei isso aqui, Camila, muitas vezes, sabe? Eu digo que, assim, a gente entende que talvez não seja para todo mundo, mas não é só profissionalmente, né? Não. Pessoalmente, culturalmente, e como aqui tem coisas boas, coisas ruins, mas a gente abre a nossa cabeça, né? Assim, não tem como explicar se não viver. E eu digo, e aí, ó, já que meu marido é fisioterapeuta, tomara que eles escutem, o João até sabe, assim, eu tô no momento que eu tô atentando aqui em casa, as crianças já estão maiorzinhas também, então, mas agora eu fui muito nova, não era casada, então também é outro momento. Outro momento. E foi muito bom, assim, você ter falado, eu vou fazer um corte bem bonito desse trecho e enviar. Mas essa experiência, ela é transformadora. Pode falar, João. Aí você ficou, então, 1 ano na universidade, acompanhou a professora ali, teve a sua primeira experiência internacional, e aí você voltou para o Brasil e o que aconteceu? Eu vou, antes de eu falar, eu voltando do Brasil, eu vou fazer só mais um apêndice, porque Vamos lá, nesse vamos meio lá. tempo veio o Covid e daí também tudo mudou, né? Mas assim, eu fui para lá, meu objetivo era melhorar meu inglês. Gente, eu quero ficar fluente, sem sotaque. Perfeito. Sem sotaque. Porque eu já não tinha um bom inglês. Parênteses à parte, eu comecei a estudar inglês na faculdade. Eu não fui aquela filhinha de papai que o pai pagou a escolinha de inglês, porque meu pai não tinha grana. Então, eu comecei inglês depois de velha. Primeiro ano da faculdade foi quando eu comecei inglês. Durante toda a faculdade eu fiz inglês. Lia artigo, grifava, abria dicionário, ouvia Friends, sou uma fã de Friends, então aprendi inglês meio ouvindo Friends, e traduzindo música da Madonna, adorava Madonna, traduzia à mão, que a gente não tinha nada disso hoje, né? Mas... Esse é um recorte importante, porque quem está ouvindo agora não tem a noção do que é pegar um dicionário português e inglês. Não E tem. assim, porque a nossa geração, pessoal, eu vou chamar de geração intermediária da fisioterapia, tá? Nós não fomos os primeiros profissionais formados e a gente não é recém-formado. A gente é aquela turma ali dos 15 a 25 anos de formado, tá? Nesse meio termo aí. Essa questão do tradutor, eu vou te falar que quando a gente fez TCC, tinha uma colega minha que ela tinha um CD que colocava no computador, aquele CD-ROM e tal, que ele fazia a tradução dos artigos. Era uma tradução tão ridícula, tão horrível, sabe? E a gente não conseguia se acertar, porque ninguém na minha turma sabia inglês direito. Era um caos. Mas a gente estava naquela vibe de fazer o TCC, a pesquisa e tentar entender as coisas, cada um. O meu foi com síndrome do túnel do carpo, teve colega meu que fez com coluna, teve colega que fez com quadril. Então, cara, era um negócio maluco, porque assim, desde aquela época as melhores pesquisas saíam na língua inglesa. Claro. Então, assim, é engraçado fazer esse recorte, porque realmente não dá para ter noção hoje. Porque hoje o Google Tradutor está no celular, você só clica um botão lá, sai tudo em português. Até talvez gere uma preguiça de aprender a língua, porque a ferramenta ficou mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, era engraçado, era interessante. Os meus artigos, eu vou mostrar, porque a geração de hoje talvez não visualize, tá? Os meus artigos eram assim, eu ia de metrô para a faculdade. E era uma longa jornada, então era tipo 45 minutos, por aí. Então, no metrô, a gente não tinha celular. Então, o que você podia fazer era ler ou dormir, não tinha outra opção. Então, eu lia os meus artigos das coisas, dos TCCs, das coisas que a gente estava estudando. Então, eu tinha flashcards, que são esses negocinhos aqui, chama flashcards, isso aqui, grampeada assim no artigo. Então, eu ia lendo o artigo e grifando, as palavras eu buscava o significado, escrevia em cima, e depois eu fazia um resumo no flashcard e grampeava. E eu fui armazenando isso em pastas. Depois, quando eu saí da USP, quando eu fui fazer a mudança para sair da sala, eu achei minhas pastas. Eu deixei lá, assim, porque eu falei, eu devia ter tirado foto, porque dava um post no Instagram maravilhoso, perdi a chance. Mas todos os seus fichamentos. Fichamento, eu esqueci essa palavra, é isso mesmo, chamava fichamento. Mas isso me ensinou inglês, me colocou assim em contato com a língua, mas, voltando lá para onde eu estava, eu não era fluente do jeito que eu queria para falar. E o sotaque era muito forte.
E naquela época, o que eu queria era perder o sotaque. Ai, gente, eu queria falar rápido e fluente que nem um americano. E daí eu fui para lá com essa intenção. Eu cumpri minha intenção? Não. Não. Você perdeu o sotaque, Torriane? Não. Hoje em dia você perdeu o sotaque, Torriane? Não. Mas hoje eu não ligo, porque hoje eu entendo que o sotaque é parte de quem eu sou. É parte da minha língua mãe. Eu não vou perder o sotaque. Hoje eu tenho... Eu estava curiosa para você falar que você perdeu, porque eu falei, gente, então eu fiz tudo errado. Porque eu fiquei... Bom, primeiro que... Acho que a primeira coisa, né, Camila, porque assim, a gente fala, eu tenho sotaque, mas a gente não percebe. Claro, talvez uma coisa ou outra, mas a gente não se dá conta do sotaque que a gente tem, né? Tanto é que as pessoas sempre tiram sarro, mesmo em português, né? O Brasil é enorme, no português, a gente sempre acha que o outro tem sotaque, não a gente. Porque a gente não percebe. E eu me lembro de uma situação, e eu, na verdade, morei no Canadá, né? Só que eu falava francês, não inglês. Então, né, o meu francês é a minha segunda língua ali fluente. Aí já tinha voltado, eu e meu marido, nós fomos para a Suíça, porque eu ia fazer um curso lá, de dor neuropática. E aí nós entramos pela França, mas assim, não paramos na França, só foi a imigração. E a gente nem estava com o passaporte. E, assim, a gente andando um do lado do outro, parou um policial para falar com a gente. Ah, vocês estão indo para onde? E eu sem passaporte, né? Não mostrei para ele. Aí comecei a falar com ele em francês. Aí falei, tô indo para a Suíça, por quê? Vou fazer um curso. E o cara meio grosso, né? Esse povo de imigração não é muito simpático. Ele, mas por que você vai para a Suíça? Eu, porque o curso é lá? Tipo, porque o quê? Enfim. E aí ele, quanto tempo você morou no Canadá? Quase 7 anos. Aí ele, porque esse teu sotaque não engana que você fala francês do Canadá. Eu, tá. Eu falei, eu não sabia nem que eu tinha sotaque, né? E aí, toda vez que, né, quando eu vou para lá, o pessoal fala, nossa, que saudade de você falando o francês do Canadá. E eu voltei ano passado, e eles falaram, olha, você está perdendo o teu sotaque. Ainda tem, mas você está perdendo. Mas a gente não se dá conta, né? Não se dá conta, mas eu entendi que, na verdade, você não perde o teu sotaque da tua língua mãe em si. Ela é meio que uma marca registrada sua. E se você vive num ambiente de diversidade, atualmente, hoje, eu vivo num ambiente de diversidade maravilhosa. Na verdade, isso vira a tua marca registrada. As pessoas, na verdade, apreciam e gostam do jeito que você faz. Então, o meu inglês hoje é um inglês que eles gostam e é único, porque só eu sou do Brasil aqui. Então, eu entendi isso depois, com a maturidade. Mas o que eu ia falar eu fui com um propósito de speed up my English. E eu ganhei outras coisas que não foram o speed up my English. Eu não consegui acelerar o meu inglês do jeito que eu queria, mas eu ganhei em termos familiares, tá bom? Tempo de qualidade com a minha família. Eu sempre morei em São Paulo e, para a loucura da minha vida, eu gastava num dia 4 horas no trânsito para ir da minha casa até a USP, da USP até o consultório ou a clínica, às vezes visitar minha mãe, às vezes pegar o Arthur e voltar para minha casa. Eu deixava o Arthur 5:30 da manhã dormindo na casa da minha sogra para ir trabalhar e voltava, ele estava dormindo. Então a gente falava assim, Camila, ele está dormindo, né? Não, então deixa ele aí mesmo, né? Bobeira, porque amanhã eu vou ter que levar ele às 5:30 da manhã de novo. Então, o preço que eu paguei para chegar onde eu cheguei no Brasil foi bem alto, sacrificando a minha família. Sacrificando meu casamento, sacrificando meu marido. Mas eu achava que isso era o normal. Eu não achava que tinha outra vida. Porque, enfim, em São Paulo todo mundo é assim. Era isso, né? Todo mundo trabalha que nem doido. E tá ok, esse é o preço que tem que pagar, vamos pagar. Não reclamo, mas foram muitos anos pagando um preço que depois que eu pude conhecer uma outra vida, uma vida em que as coisas se balanceiam de forma mais equilibrada, uma vida em que o sistema, o governo te dá boas condições, mesmo quando você não tem grana. Foi a minha época mais pobre.
O nosso budget era muito pequeno. Você viajou, conheceu os Estados Unidos? Gente, eu não saí nem na esquina, a gente não tinha dinheiro, né? Mas foi a nossa melhor vida. E incluindo o tempo do Covid, porque quando eu estava lá, a Covid bateu. Eu tive 6 meses sem Covid, 6 meses com Covid. Você tem uma péssima lembrança da época da Covid, Torriane? Não, na verdade, nossa vida foi ótima. Eu conheci o que é morar numa casa, antes eu morava num apartamento de 60 metros quadrados, eu conheci o que é não ter trânsito, eu conheci o que é dormir com porta aberta, eu conheci o que é o filho ter acesso a uma super educação, eu conheci o que é gentileza de um jeito que eu não... São Paulo é uma cidade dura. Gentileza não é uma coisa que existe em São Paulo. Tem outras coisas maravilhosas em São Paulo, mas... Então, foi assim, abertura de olhos para... Gente, mas que vida boa é essa? E o teu marido, Camila? Essa transição dele aceitar ir e esse período dele lá? Porque, a princípio, também foi uma conquista, um propósito teu, né? De iniciativa, né? Então, você foi para o pós-doc, e como é que foi essa organização dele? Até do teu filho, embora ele fosse pequeno, acho que é uma idade mais tranquila, né? Mas como é que foi essa organização, enfim? Sibeli, essa pergunta é maravilhosa, assim, e acho que essa conversa vai ser muito mais de vida do que de fisioterapia, mas, assim, talvez ajude as pessoas que estão nos ouvindo. Meu marido é dentista. A gente sempre alternou. Enquanto ele fez o mestrado, eu trabalhava mais para ganhar mais dinheiro. Daí ele terminou o mestrado, eu falei, agora eu que vou. Aí ele trabalhava mais para ganhar mais dinheiro. A gente sempre foi, né? Mas um dentista, não é um dentista felicíssimo, tipo assim, que paixão que eu tenho por ser dentista, não igual a mim. Eu não abriria a mão da fisioterapia, assim. Acho que não, eu não teria essa disponibilidade que ele teve. Ele falou, tá ok. Vamos lá. Porque como o dentista vai trabalhar remotamente? Não vai, né? Não tem como. Então eu vou largar a mão da minha profissão, é isso. Ou por um ano, ou talvez para sempre, não sei, né? Então vamos largar a mão. Então foi assim uma generosidade de vamos ter essa experiência, vamos, para nossa família vai ser bom, para o nosso filho vai ser bom, para a sua carreira vai ser bom. Para mim a gente vê o que vai acontecer. Então é generosidade. Falar assim... Parceria também, né? Generosidade e parceria. Mas aí, tipo, eu tô com você, vamos, a gente avalia que é positivo, então vamos. E foi maravilhoso, assim, ele descobriu uma outra área de atuação, que foi nas finanças, e começou a se desenvolver nessa área. Meu marido é tenista muito bom, então ele ficou muito bem colocado lá, todo mundo queria jogar com ele, todo mundo queria marcar jogo com ele, ele se achou fazendo outras coisas. Não podia trabalhar, não tinha visto de trabalho, mas se achou útil em outras coisas e se viu útil assim para suportar a família, assim, entendeu? Se eu tava numa parada agora que ia dedicar mais de mim, gente, pensar em inglês era duro, eu chegava exausta, eu não queria conversar, explicar um projeto, participar de um debate, eu sou boa pra caramba de debate em português, não em inglês. Eu chegava morta em casa, assim, nos primeiros dias, uma dor de cabeça que não tinha tamanho. Então, oi, tudo bem? Tudo. Eu preciso dormir. Ou eu preciso só ficar quieta. E é isso, é generosidade, é parceria, porque fácil não vai ser. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso para nós, como eu falei, como família, e para ele, para se encontrar sendo útil também em outras coisas. A gente se encaixou. Eu confesso, nunca falei em nenhum lugar, vou falar aqui. Já faz tanto tempo, não tem problema. Quando eu estava lá e a Covid estourou, eu comecei a aplicar para vagas lá. Eu falei, não quero ir embora. Eu não quero ir embora. Mas Torriane, você era professora da USP? Era. Vai que eu consigo, né? E eu comecei a aplicar, não tinha a menor noção, gente, do sistema americano. Eu tenho vergonha de pensar nas minhas aplicações olhando para trás, as primeiras. Mas lá começou uma jornada que no total foram 25 aplicações. Eu tomei 22 nãos para 3 sims, que só aconteceram das últimas aplicações. Aplicações para quê? Para virar professora nos Estados Unidos, porque eu estava decidida que eu queria mudar. Com pandemia, sem pandemia... Se fosse na Califórnia, ótimo. Se não fosse, tudo bem também.
Então, aí começou uma outra jornada. Veio a Você não pandemia. fez restrição de local nos Estados Unidos. Fiz uma linha Do meio geográfica para me baixo. Do tirando meio para do baixo. norte, porque eu não queria o frio. Então, eu não incluí o Canadá. Você fez uma linha do Canadá para baixo e do México para cima, mais ou menos ali? Não. Foi mesmo do meio dos Estados Unidos. Com Você tá igual pessoa. meu marido. Ele já tá mais tranquilo. Ele falou: não, a gente pode ir. Mas a única coisa que eu te peço é isso, assim, a minha cota de inverno a gente já viveu na vida. Já viveu na Então, assim, vida. do meio para baixo. Eu quero sol, eu não quero frio, não quero neve 9 meses De tá bom. jeito nenhum. Então, tá bom. Eu fiz essa linha, então eu fui. E aí comecei a aplicar lá, não sabia nada. Foi na raça. Na raça meio imprudente, entendeu? Porque, gente, eu não tinha a menor condição de passar mesmo. Mas aí eu voltei. Vou responder sua pergunta, João. Voltei. Não, vamos lá. A história tá maravilhosa, só segue. Ah, meu Deus do céu. Eu voltei, eu queria ter... A ideia quando eu fui era, gente, essa bolsa que eu tenho aqui, ela é prorrogável. Eu vou prorrogar. Só que veio a Covid e eu não consegui prorrogar. Imagina, foi super difícil de voltar. Era aquela época que não dava para voar. Como que eu vou voltar para casa? Ai, foi horrível. Foi horrível voltar. Foi horrível voltar por causa da Covid e foi horrível voltar para o Brasil. Não foi bom. Eu não falo mal do nosso país, eu nunca vou falar. Mas assim, foi uma coisa assim, nós estamos tão bem aqui. E daí, mesmo com a Covid, você entendeu? Porque as coisas eram mais organizadas. A escola do meu filho, em 2, 3 meses, se ajeitou brilhantemente dentro do que deu para o ensino online. Aqui, 2 anos depois, ainda não estava ajeitado. Aqui não, aí, né? Enfim, então, foi ruim voltar. E aí, a decisão de voltar foi assim, para São Paulo, nunca mais. Então, assim, São Paulo, esquece. Mas se eu for professora na USP, o que eu vou fazer? Uai, vamos eu ia te fazer essa pergunta. Né? Aí, como assim, né? Olha, então vamos numa cidadezinha de interior perto, porque se é para pegar trânsito, eu prefiro pegar estrada. Então, se eu fico 2 horas no trânsito, eu prefiro ficar 1 hora, 1h30 na estrada, andando. Então, a gente foi para o interior. Eu amei morar no interior. Suavizou a volta para o Brasil, tá? Porque a gente ainda estava na pandemia, eu ainda dava aula online, dei muita aula online. Durante a pandemia eu descobri a internet, tá? Tem essa outra face aí, João. Durante a pandemia eu descobri a internet e eu me descobri na internet. Eu descobri a internet e eu me descobri como comunicadora, como uma pessoa que se conecta. Eu amo estar na internet, eu adoro dar aula online, eu adoro entrar em live, eu adoro, eu me descobri. Gente, eu faria só isso. Eu faria só isso. E raramente tem uma coisa que eu falo, eu faria só isso. Eu não seria aquela fisioterapeuta 40 horas. É muito. Eu não seria aquela professora 40 horas. É muito. Entendeu? Mas eu seria comunicadora na internet 40 horas. Porque eu me encontrei também na internet. E aí quem me conheceu dessa época compartilhava o meu dia lá nos Estados Unidos, era uma delícia, assim, né? E enquanto o meu time na USP estava rodando os cursos comunitários, então eu compartilhava via internet, eu descobri o YouTube, eu descobri o Instagram, enfim, então foi bem massa para mim. Quando eu voltei, a gente estava tudo remoto na USP, ninguém ia na USP, ficamos por mais de 1 ano, 1 ano e meio remoto. Então eu morava no interior, eu tinha uma vida mais ou menos dentro das possibilidades, gostosa igual eu tinha descoberto nos Estados Unidos, então foi... Mais parecida com a vida de lá do que quando você saiu do Brasil. Muito mais, muito mais. Esse gostinho do interior é muito gostoso, assim, e me encantou, né, isso. Então voltar foi... Desculpa, Camila, te cortar, mas e a outra coisa também daquilo, né, assim, claro que a gente não sente falta do que a gente não conhece. Como você bem disse, a gente está acostumado, né? Mas eu, quando vim a primeira vez aqui para Guarapuava é uma cidade super pequenininha. Quantos habitantes? Mentira! E super pequenininha. Guarapuava é maravilhosa, mas é a maior cidade do Paraná em território. Então a Sibeli está falando... Eu não falei que era ruim, eu falei que é pequenininha. Tem 180 mil habitantes. 180 mil, ok. Não, o meu parâmetro de cidade pequena foi Sorocaba, que tem 600 mil.
Porque eu eu até saí te perguntar, o interior de São Paulo é maior do que eu acho que quase gente, todas que as assim, ó, cidades do Paraná, né? esse negócio de ficar 4 horas no trânsito, assim, por mais que. Não é que seja normal, as pessoas aceitam porque é necessário, não tem o que fazer. Mas nunca vai entrar na minha cabeça. Eu não, assim, eu acho São Paulo Mas, João, não maravilhoso entra. enquanto acesso a. Em São Paulo você tem acesso a tudo, né? Isso aí é Sim. inegável. São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, vamos falar de grandes centros brasileiros, né? Mas para mim, pro meu perfil, cara, não dá, não tem como, Mas, eu não João, consigo o me ponto imaginar. é que você não viveu. Então, assim, eu falo, quando Não. eu saí de Curitiba, que é uma cidade grande, eu também estava acostumada. Eu não tinha essa noção que eu perdia também. Não era nem perto do que é São Paulo, né? Vamos colocar aqui bem, né, bem certinho. Mas quando eu vim para cá, e claro que foi todo um contexto, né? Que não vem ao caso. Inicialmente vim eu só tinha o meu filho mais velho, o Thiago tinha 9 meses, meu marido ficou em Curitiba porque a gente ainda estava nessa. Será que a gente vai se acostumar? Será que vai dar certo? Enfim. Mas eu estranhei. Sabe assim, foi um choque para mim. Vários detalhes, assim, né? Sim, Tudo tem a fechado parte na ruim das hora do cidades menores. almoço. Então, assim, para mim era, meu Deus, tudo fecha, a cidade para das 11h30, 1h30. Sabe assim, eu estranhei. Não tinha mercado na época, o João veio um pouco depois, né? Não tinha mercado no final de semana. Eu lembro que eu ia para Curitiba, eu tinha que fazer compra. Se eu quisesse chegar domingo em casa e ter alguma coisa, eu tinha que trazer de lá, porque não tinha mercado que abria domingo. Claro, hoje já mudou muito. Claro. Mas essa coisa assim, ó, eu moro numa cidade pequena, tudo é centro também, né? Mas eu moro do lado do centro, grudadinho. E a universidade é na roça, assim, a saída, indo para Cascavel, lá Foz do Iguaçu, é na saída da cidade, né? Tanto é que o nosso campus é o campus da Agrária, é uma fazendona, a coisa mais linda do mundo. Mas é longe da minha casa. Quando, sim, eu indo tranquila, tá? Bem, sem pressa, leva 15 minutos. Eu atravesso a cidade em 15 minutos. Em resumo, hoje em Curitiba, eu chego atrasada em 100% dos meus compromissos, porque eu não tenho essa noção mais de tempo. Porque, assim, às vezes a distância que eu vou percorrer em Curitiba é muito menor, mas o que aqui eu levaria 5, 10 minutos, lá eu levo 40. Sim. Então, assim... Eu ainda tenho esse treino de São Paulo, sabe? Porque em São Paulo a gente sempre chega super antes. Porque você já calcula 1 milhão de antes. Então, mesmo morando no interior, em Sorocaba, agora que é uma cidade, já eu falo, mas também, assim, eu chego em qualquer lugar em 15 minutos. Tudo que é o longe é 20. Então, mas eu sou sempre a primeira também, porque eu tô sempre... Não, gente, vocês não sabem o que pode acontecer. É um treino de uma vida inteira vivendo em São Paulo. De uma vida inteira vivendo na urgência, no tempo, na correria, na falta de conexão, na falta de gentileza, porque cada um voltado ali para as suas coisas, para o seu umbigo, né? Eu não conhecia meus vizinhos. Não conhecia, gente. Só falava, oi, bom dia, boa tarde. Eu saía 5h30, voltava, sei lá, que horas. Então... Só que enquanto você não vê o que você não conhece, você não sente. Você não sente. Só que quando você vê, não dá para desver. Então, exatamente foi assim, abrir de olhos do tipo, é possível. Existe essa vida, né? Trabalhar, produzir, conquistar e ter tempo para minha família e ter uma boa qualidade. É possível ter boa qualidade de vida. Vendo isso, é impossível desver depois, né? E aí o simples é tão bom, né, Camila? Cara, o simples é tão bom, assim... A gente não precisa de muito para ser feliz. Claro, isso não quer dizer que você não trabalhe aí, o que você não produza. Muito pelo contrário, talvez agora você é até muito mais produtiva. O teu tempo acaba sendo muito mais efetivo. De mas qualidade, o né? É tão bom, cara. Sem dúvida. E aí, assim, eu falei para vocês, né? Eu quero morar fora. Minha família quer voltar. Não sei quando, nem para onde. Quando a gente pegou o avião e voltou para o Brasil, eu falei para o meu marido, em 2 anos a gente vai voltar. Pode ter certeza. É o tempo que a gente precisa, 2 anos. Ele, de onde você tirou 2 anos? É o tempo que a gente precisa. Essa pandemia precisa
acabar, as faculdades precisam abrir vagas de novo, e assim eu vou prestar quantas vezes forem necessárias. Foram necessárias 25. Eu tenho uma pasta chamada Estados Unidos, que eu abri quando eu estava lá na Califórnia. Essa pasta tem 25 pastas com os nomes das universidades que eu apliquei. E aí, as últimas 22, eu fui chamada para entrevista, e daí da entrevista uma aula inaugural, explicativa, e daí entrevista com o Dean, e daí visita ao campus. Então, eu fui avançando, até que eu... Foi chegando perto. Fui chegando perto e tive a chance de obter essa vaga. Aconteceu uma coisa na minha vida, antes disso, ninguém sabe, na ordem cronológica, que também muda muito, sabe? A perspectiva assim de quem eu sou e dá um pouco de coragem para quem está ouvindo a gente na tomada de decisão. Como eu disse para vocês, eu me achei na internet. Eu realmente me encontrei. E quando a pandemia estava meio que ali acabando e o povo voltando para o presencial, eu não queria voltar. Eu não queria voltar porque eu tinha adorado estar no online, eu tinha adorado dar aula no online. E daí eu já estava naquela abstinência da fisioterapia. E daí eu comecei, eu não quero mais trabalhar aqui na USP. E não era pela USP, era porque só não cabia mais para quem eu era, quem eu tinha me transformado, né? Não cabia mais, assim, eu queria poder trabalhar na internet, eu queria poder ganhar dinheiro na internet, não pouco, não, eu queria ganhar muito dinheiro. Não dava, eu era full time na faculdade. Tem limitações. Tem limitações. Eu queria ter experiência internacional, já tinha tido, tá bom, já te financiamos, agora volta, minha filha, você tem que cumprir o seu tempo aqui. Cumpri, eu tive que cumprir um ano, fui financiada, fiquei um ano, cumpri um ano. Porque tem um pedágio, né? O tanto de tempo que você fica fora, você tem que cumprir depois, né? Você tem que cumprir depois, e cumprir. A EFE, para mim, a USP foi uma maravilhosa escola. Eu saí tão bem quanto eu entrei. Só que um belo dia eu decidi. Eu já estava aplicando para muitos lugares, mas eu só tomava não. Eu não tinha nenhum emprego garantido. Eu não tinha nenhuma garantia de nada. Eu tinha um Instagram crescendo, eu tinha vendido uma masterclass que foi, filantrópica, para ajudar uma instituição na época da pandemia. Garantia zero. Mas eu não quero mais trabalhar aqui na USP. Então, assim, eu construí um caminho, eu visionei uma possibilidade, mas eu tinha zero garantias. Mas está construído. Eu vou acreditar que vai dar certo. E um belo dia eu conversei com a minha chefe e disse, eu vou pedir minha exoneração. E ninguém entendeu, ninguém acreditou. Toriane, isso aqui é um cargo público, é o sonho de qualquer professor virar professor da USP. Eu sei, foi meu sonho durante 10 anos, mas não é mais. Não é mais onde eu quero estar, não é mais onde eu quero investir minha energia, não é mais quem eu quero ser. Então eu prefiro sair antes de que azede e eu comece a fazer mal feito, fazer errado. Eu prefiro sair assim. Você não quer pedir um afastamento sem remuneração, né? Nada. Faz isso, reflete, pensa, você está equivocada. Eu não estou equivocada. Eu não estou. Eu estou entregando minha carta. Eu agradeço imensamente por tudo que eu aprendi, por tudo que eu sou, pelas oportunidades que eu tive. Eu devo a essa escola que foram para mim esses 10, quase 11 anos, mas assim, a partir de agora, eu quero ser outra coisa, fazer outra coisa, conquistar outras coisas. Eu fui super... Em qual ano nós estamos? Em qual ano que nós estamos? Isso foi 2021. 21, tá. Então, eu voltei na pandemia, né, 2020, dos Estados Unidos. Fiquei um ano. Ficou mais um tempinho no online ali. Eu digo no online da USP, mas no online também pessoal. Isso. Então, você tomou a decisão de pedir exoneração sem ainda ter nada certo aí nos Estados Unidos, mas vocês já tinham, enquanto família, resolvido voltar, né? Aos 2 anos ali, já, né, na tua cabeça já estava tudo desenhado. Aqui é onde o seriado ia acabar a temporada, para ficar aquela expectativa para Season 2, sabe? Foi.
E é mesmo, porque todo mundo me achou doida, todo mundo me achou precipitada, mas eu não estava precipitada. Eu fiquei ali 2 anos construindo uma audiência, visionando uma atuação no online e acreditando que aquilo poderia financiar minha família, porque, enfim, eu tinha um dentista que largou o odonto. Então, assim... Até mesmo porque, Camila, nesse momento você não seria irresponsável, né? Não sei. Essa decisão, por mais que ela tenha sido difícil, não foi fácil você largar. Como você falou, foi o seu sonho. Que a tua chefe falou assim, mas é o sonho de todo mundo. Sim, mas foi o meu sonho já também. Só que eu já cumpri esse papel, esse momento. Mas, apesar de ser difícil, não foi irresponsável. Não e sabe foi. Outra coisa, que eu acho que isso também é muito importante, né? E eu acho que, por mais que, com certeza, né, muitas pessoas estranharam, isso é um ato de coragem, né? E acho que, de forma alguma, irresponsável, pelo contrário, né? Vocês, enquanto família, tomarem essa decisão, porque eu tenho certeza que você não tomou essa decisão sozinha, né? Isso era em busca de um sonho, e acho que para a gente buscar os nossos sonhos, a gente precisa ter coragem, né? E eu acho que infelizmente, né, essa visão que todos nós temos, nós 3 aqui, né, você não mais, mas nós somos professores de universidade pública. Eu sou, pública também, é que aqui nos Estados Unidos é diferente. É um pouquinho diferente, né, mas então, assim, aqui no Brasil, você ser professor de uma universidade pública, ele é talvez uma das poucas certezas que a gente tem num país tão instável. E eu acho que é aí que, e daí não só docente, né, mas qualquer cargo público aqui no Brasil, por que as pessoas buscam tanto? Porque eles querem a tão desejada estabilidade. Entendo, e de novo, nós todos acho que procuramos um dia isso, né, a gente procura estabilidade num país que não tem estabilidade. Só que a estabilidade, ela não necessariamente é sinônimo de felicidade, de você estar realizado, ou pelo menos realizado para sempre, porque a gente tem também, né, pelo menos na docência, embora muitas pessoas só achem que a gente dá aula, né, a gente tem uma sobrecarga gigantesca, porque a gente não pode, na universidade pública, só falar, eu só vou dar aula, né? A gente tem, né, uma exigência de produção ali bastante importante, né? A gente tem que rodar cargo administrativo. Eu estou agora na coordenação do curso no segundo ano seguinte, o João já foi. Então, assim, é uma demanda pesada que a gente não chega às 5 horas em casa e tchau, só amanhã tem o que fazer. Né? Então, acho que são atos de coragem, de novo, né? Claro, tem pessoas que se contentam, óbvio, faz parte, né? Mas eu acho que isso não tem que ser, tomei essa decisão ou qualquer outra, isso tem que ser para a vida inteira, né? Perfil, né? Pode mudar. É o perfil, exato. Assim, eu aprendi, sendo professora na USP, que a expectativa que eu coloquei na tão sonhada estabilidade não refletia tudo o que eu queria ser. E eu entendi claramente que, na verdade, estabilidade não existe. Quanto mais estável você estiver, mais confortável você vai estar. E crescimento no conforto é pouco provável que aconteça. Isso o próprio controle motor explica, né, Camila? É pouco provável que na zona de conforto você encontre energia, estratégias, possibilidades para crescer. E para estímulo. E para o que eu visionava ser, o serviço público me impedia de chegar lá. Que louco isso. Então, os últimos 2 anos, eles foram conflitantes para mim, porque eu queria ir e não podia ir. Então, quando eu tomei a decisão, eu realmente tomei uma decisão com muita clareza, com muito planejamento. Não foi um belo dia eu entreguei minha carta de exoneração. Essa carta veio sendo preparada na minha cabeça 2 anos antes. Eu já tinha
pronta. No dia que eu escrevi, não existia inteligência artificial. Foi porque ela já estava pronta na minha cabeça. Então, o crescimento vem no desconforto, o crescimento vem no novo, na novidade, o crescimento vem quando a gente entende que a estabilidade não alimenta sonhos grandes. Perfeito. Então, um cargo público, eles podem servir para alguns perfis, né, de pessoas. Sibeli, para, você está ficando muito animadinha aí com a história da Camila, você já fez um discurso ali que eu achei que você ia pedir exoneração aqui também, calma. Eu ia fazer, eu tenho um amigo, Camila, que é todo metido a investidor, e ele fala uma frase que eu, assim, né, eu acho que para muitas pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que isso é muito mais do que pedir exoneração de cargo público, não é esse o ponto. É a coragem de buscar os seus sonhos, de se encontrar. Acho que é disso que a gente está falando. Mas o João, ele fala uma frase muito boa, né, que o funcionário público, ele fecha a porta da pobreza, mas também fecha a porta da riqueza. Mas o serviço público, ele fecha essas duas portas mesmo. É muito difícil um funcionário público ele ser pobre, né, no sentido de, assim, não ter recursos para ter um bom supermercado, escola para os filhos, aquela coisa toda. Mas também fecha a porta da riqueza, porque não é possível obter rendimentos tão altos sendo funcionário público, né? Exato. E é claro que eu buscava dinheiro, tá? Eu queria realmente ganhar bem, eu queria ver dígitos diferentes na minha conta bancária, mas eu buscava aquela realização que eu encontrei na internet, que eu fiz a minha voz chegar a muito mais pessoas, e eu pude amplificar aquilo que eu sabia, que eu aprendi, que eu conhecia, para muito mais pessoas, e me conectar mais fortemente de novo com a fisioterapia. Então, quando eu entreguei minha carta de exoneração, o meu dia seguinte, a sensação que eu tive, eu lembro assim, como se fosse ontem, uma alegria, sabe quando você ri, não sabe por quê, não tem motivo, eu ria, eu produzia conteúdo eu mesma, naquela época eu não tinha equipe, nada disso, eu que fazia meus posts, eu que editava os vídeos, uma coisa de louco. Eu trabalhei ali, assim, foi 1 ano trabalhando só no meu Instagram, só no meu Instagram, indo no consultório atendendo pacientes também, e 3 vezes por semana eu ia para São Paulo atender paciente, que eu nunca deixei de atender. Mas foi 1 ano que eu trabalhei sem o peso da universidade. Eu amei. Eu amei. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente encerra a primeira temporada com a cena de você entregando a carta de demissão. Vamos supor que foi assim, né? Você foi numa sala, você entregou. Vai encerrar a primeira temporada aqui. Como que vai começar essa segunda temporada da Camila na internet, nos Estados Unidos? Como foi esse desenrolar? O crescimento no Instagram foi exponencial, tanto que logo eu tive que ter uma equipe, daí eu não aguentava mais, aí produzir post, aí era uma coisa pesada para mim, não dá mais, gente, eu não dou conta de fazer isso, né? Cursos, treinamentos online, começou a bombar, e também o presencial, porque daí eu não era mais professora na USP, então eu rodei o Brasil, foi 1 ano visitando mais de 35 cidades, dando cursos de final de semana. Foi uma delícia. Conheci o Brasil inteiro, interagi com gente do Brasil inteiro, atendi paciente de todo tipo, porque fazendo muita demonstração de paciente. Foi uma delícia. Eu falo, foi uma turnê, eu me senti uma superstar rodando o Brasil, foi maravilhoso. Mas engraçado, Camila. Eu sou a última coisa que eu sou uma pessoa engraçada. Eu sou meio careta, não rio muito de piada nem nada. A Camila sempre foi muito séria. Eu me lembro, eu tô cortando aqui, porque nós já estamos em 2020 e tantos, mas eu me lembro quando a Camila foi a presidente do Enafim, eu não me lembro quem que me falou, mas era da gestão anterior. Sibeli, você vai ter um desafio, porque a Camila é muito séria. Então, assim, ela vai ser muito difícil de você lidar. Assim, a pessoa não falou por mal, né? Mas assim... mas ele estava certa. No estilo da formalidade. Formal. E aí eu me lembro que eu falei, e assim, eu ainda mantenho essa opinião, sabe? Eu acho que... Falei, olha,
se a gente escolheu a Camila para ser a presidente do Congresso, as decisões têm que vir delas. Se as decisões fossem minhas, eu que era presidente do Congresso, para que eu vou colocar alguém, né? A Camila era presidente, mas ela também não era sozinha, ela tinha toda uma equipe, ela montou uma equipe brilhante de pessoas que ela conhecia, né? Porque isso também faz parte. Claro. Então, assim, claro que a gente, enquanto diretoria da Nacional, a gente precisava interagir, porque, né, tinham coisas administrativas a tratar. Mas se fosse para eu definir, né, quem chamar, quem não chamar, e como que ia fazer, não precisava, né, de outra pessoa. E eu acho que isso, para mim, ainda deveria e continua sendo, sabe? Eu acho que as coisas, elas crescem desse jeito, né? Porque a gente precisa dar liberdade para as pessoas. Então, assim, não sei você, mas eu não tive problema nenhum. Então, assim, eu não tive problema nenhum, eu amei ser presidente daquele Enafim, eu amei a interação com a diretoria, foi fantástica. Eu só não levei à frente o Cobrafin na sequência porque eu estava nos Estados Unidos, senão eu teria levado. Foi uma experiência maravilhosa, mas eu sempre fui acadêmica, né? Então, a série, assim, a professora, a orientadora, a pesquisadora, então, a internet me deu mais cancha, entendeu? Jogo mais de cintura, jogo de molejo. cintura, mais traquejo e malemolência. Foi essa interação claro. Na internet. Esse ano de internet foi maravilhoso, mas eu não perdi de vista o meu sonho, que era voltar para os Estados Unidos. Certo. Então, eu segui firme, fiz 200 masterclass, rodei o Brasil, cresci pra caramba no YouTube, no Instagram, mas continuei aplicando e começou a dar certo. As aplicações começaram a dar certo. E daí você tinha que, de vez em quando, aí o que era presencial, você voava aí para os Estados Unidos para dar aula, que tinha entrevista presencial, ou conseguia fazer tudo online? A maioria foi tudo online. A que eu vim presencial foi depois a universidade que me contratou. Então, que é a Universidade do Texas, em El Paso. Eu faço parte do sistema Texas de ensino, né? A Universidade do Texas. Uhum. E eu passei, e eu não vou falar foi uma sorte, foi um milagre, não. Foi um trabalho duríssimo, uma preparação de 1 ano e meio, 2, para entender o sistema, para me encaixar no sistema. Isso foi 2024, 3? Não, 22. Eu passei em 2022, cheguei aqui em novembro. Que deu os 2 anos, tá certo. 2 anos, foram 2 anos realmente de preparação. Eu falei pro meu marido, daqui 2 anos a gente volta. Eu não sei pra onde, mas daqui 2 anos a gente volta. A gente voltou pro Texas. Um calorão, não tem neve, é maravilhoso. Eu tô na fronteira com o México, então o espanhol também é bem frequente aqui, as pessoas são bem calorosas, são bem parecidas com o calor do Brasil. Sotaque é uma coisa super comum aqui, foi aqui que eu entendi que o sotaque é parte de quem eu sou, é parte da sua história. Eles sabem que eu não sou do México, porque o meu sotaque é diferente. Então, assim, da onde você é? Com o encanto que as pessoas querem saber. E assim, eu sou do Brasil, eu sou brasileira. Eu vou sempre continuar sendo, minha alma é brasileira. Eu sou fisioterapeuta brasileira, porque eu aprendi a fisioterapia no Brasil. E é diferente de ser fisioterapeuta aqui nos Estados Unidos, é diferente. E aí, quando eu vim para cá, vim como professora pesquisadora, porque eu não era fisioterapeuta nos Estados Unidos. Ô, Camila, vou fazer até Eu quero deixa eu só fazer uma organização aqui. Eu quero explorar, Camila, agora essas duas frentes, tá? O quanto você se desenvolveu aí, como você entrou na universidade, o que de fato você faz, se você está vinculada a um curso de graduação de fisioterapia, alguma coisa assim. Eu quero explorar isso daí. E eu quero que você também fale sobre a questão da internet. Na linha do tempo, o que é mais fácil a gente abordar primeiro? A internet. Então vamos lá. Conte da Camila na internet. Conte da Camila na internet. Como foi esse teu desenvolvimento? Porque você já falou que você conseguiu rodar o Brasil ali, você cresceu no engajamento, você começou a se tornar conhecida na rede, você começou a vender produtos e, obviamente, isso, como você falou, te deu cancha e te deu também segurança para você falar assim, um produto online aqui, um ecossistema eu já tenho.
e o que de fato você fez para desenvolver cada vez mais esse teu lado de comunicadora natural ali, com uma câmera, com um celular, que você fez alguma formação para isso? Você foi só meio que aprendendo sozinha? Eu aprendi fazendo, eu não esperei estar pronta para fazer, eu comecei com o telefone que eu tinha, com a luz que eu não tinha, com o microfone que eu não tinha, eu só comecei. Eu não virei autoridade na internet. Eu já era uma profissional com autoridade, eu já tinha construído uma carreira. Eu já tinha uma carreira construída. Eu acho, e a Camila pode me corrigir, talvez você tenha essa informação, mas assim, pouquíssimas pessoas, talvez os muito jovens, né? Mas pelo menos da Neuro, não sabiam quem era a Camila, né? Eu acho que era muito... isso, ela, como ela falou, acho que ela já era autoridade. E eu ousaria dizer que acho que de boom de internet, você foi a primeira da especialidade. Né? Hoje a gente já vê, tem outras pessoas, mas eu acho que da especialidade que, né, que começou e despontou, você foi a primeira, né? Exato. E assim, então eu nunca busquei construir uma autoridade na internet, porque eu já tinha. Eu nunca busquei mostrar tudo que eu sei na internet, porque eu já tinha. Então, reconhecimento em si eu já tinha. O que eu busquei construir na internet foi algo que eu já fazia presencialmente, tornar o conhecimento de mais fácil acesso e mais palatável. Como que a ciência pode ser mais facilmente entendida pelo clínico? Como que eu posso fazer o clínico se interessar pela ciência? Como que eu posso fazer o estudante ver possibilidades de crescimento na carreira? Então, o estudante pode encontrar possibilidades na pesquisa, ele pode encontrar possibilidades na clínica, ele pode encontrar possibilidades na empresa, ele pode encontrar... Como que eu posso ser esse agente que divulga, expande... Disseminadora, né? Disseminadora de conhecimento, né? Então eu sempre tive a facilidade de explicar. Então agora eu vou vir para a internet para explicar as coisas que as pessoas acham que são difíceis, que elas acham que são impossíveis ou que elas acham que não são para ela. Eu vou explicar de um jeito que ela vai entender e ela vai fazer bom uso do conhecimento. Então, na verdade, para mim a internet foi uma ferramenta. Ela não foi um fim, ela foi uma ferramenta. Eu nunca busquei seguidores, eu nunca busquei. Então, ela só foi a melhor ferramenta possível para minha voz chegar mais longe, transformar mais pessoas e naturalmente o faturamento vem. Então, naturalmente a minha empresa cresceu, naturalmente a minha empresa se profissionalizou, naturalmente eu precisei ter parceiros, colaboradores, sócios, para fazer o negócio crescer, mas eu fazia sozinha ali, enquanto era só eu. Então, eu entendia um pouquinho de cada coisa, mas quando você decide realmente profissionalizar, que foi quando eu saí da USP, eu falei, não, agora isso aqui é meu negócio, isso aqui agora é minha empresa. Claro. Antes era meu hobby. Era quando eu relaxava, era vir para a internet. Preciso dar uma descansada, eu vou para a internet. Não, agora isso é meu trabalho. Então, agora eu vou profissionalizar meu trabalho. Então, a internet veio para mim nesse sentido, né? Dessa maneira. Então, eu comecei sim a entender mais, a estudar mais. Durante a pandemia, eu estudei muitíssimo. Eu fiz vários cursos de marketing digital, vários cursos de empreendedorismo, vários. Porque era pandemia, estava todo mundo meio parado, eu estava lá, aqui nos Estados Unidos, eu virei aluna do Novo Mercado, eu fiz os cursos da Priscila Asilo, eu fui para todos os cantos do marketing, minhas leituras mudaram, meus interesses mudaram, minhas referências mudaram. E quando eu ampliei minhas referências para fora da fisioterapia, foi quando eu contribuí mais para a fisioterapia. Foi quando eu trouxe maior contribuição para a minha audiência. Porque eu fui olhar para o marketing, eu fui olhar para as vendas, eu fui olhar para a liderança, eu fui olhar para empreendedorismo. Opa, isso aqui é fundamental que seja traduzido para os profissionais. E aí foi isso que eu fiz. Trazer esse conhecimento que eu estava ali consumindo e digerindo para a área. E em especial para os profissionais da neuro que me acompanham mais de perto, né?
Então, a internet para mim foi a melhor ferramenta. Entendi. E aí, quando você organizou, então, toda a empresa, que acho que foi daí, né? Saiu da USP, organizou a empresa, foi quando você foi aceita aí nos Estados Unidos, e hoje você continua, mesmo estando aí, super ativa na internet. Então, essa profissionalização é o que te permite também manter as duas atividades. Isso? Sim, eu tenho 3 turnos do meu dia todos os dias. O primeiro turno na universidade, o segundo na minha empresa e o terceiro na minha família, todos os dias. E hoje eu tenho uma gestão do meu tempo muito melhor, muito mais efetiva. E hoje eu falo muito mais nãos do que sim. Hoje, para eu falar sim para um projeto, para uma ideia, tem que fazer muito sentido para as... Olha, a gente está podendo, hein, João? Foi? Foi. Fazer muito sentido. Tem que valer muito a pena, porque meu tempo é muito precioso. O meu ativo mais precioso é o meu tempo. Então, poder decidir o que eu faço com ele, como eu vou fazer o bom uso dele, é a coisa mais importante no meu dia. As pessoas me perguntam muito na internet como é que você dá conta. A primeira coisa, eu não dou conta. Só parece que eu dou conta. Eu não dou. A grande questão é que eu não deixo cair sempre a mesma bola que eu estou manejando no Malabares. Então, numa semana cai a bola da família, na outra não pode cair a da família. A da família tem que subir. Vai cair a da universidade. Na outra não pode cair de novo a da universidade. Então, vai cair a do meu negócio. E daí eu vou manejando, mas eu tenho muita clareza dos objetivos que eu quero construir, aonde eu quero chegar cada ano, no curto, no médio, no maior prazo. Então, é só no longo prazo, quando você olha, as coisas acontecem, porque os objetivos são claramente definidos, né? Então, perfeito. E hoje, Camila, para até informar nosso público aqui, quais são os produtos que você disponibiliza e quais são os canais que as pessoas acessam esses produtos? Hoje o meu ecossistema é bem grande. Então, dentro do meu ecossistema, ele começa com caixinha no Instagram aberto todos os dias, consultoria gratuita. Pode perguntar lá que eu vou responder. Então, você começa comigo de graça, você não precisa gastar nada. Venha me acompanhar no Instagram, @CamilaTorriani, todos os dias vai ter uma caixinha aberta para eu te responder. Lives todas as quartas-feiras, gratuitas, 8 horas da noite no YouTube. Tá ali para qualquer um acompanhar e assistir. Aí vai desde e-book, curso análise do movimento, método investigativo da funcionalidade, curso raciocínio clínico, estratégias práticas de tratamento, meu programa de mentoria e uma super novidade que vem aí que eu não posso falar ainda. Não acredito. Era a última novidade que estava faltando no meu ecossistema, do tipo assim... Você vai fazer isso ou não vai, Torriani? Agora eu vou. Então vai ter mais uma novidade. A gente vai contar isso no episódio 2 do Fisioverso com a Camila, pessoal. Já deixa aqui. Já comenta aqui o que você acha que pode ser essa novidade aqui que ela vai trazer. E eu tenho, obviamente, a certeza aqui de que você só se desenvolveu e chegou onde você está, porque você deixou muito claro que você tem uma coisa que, para quem quiser ir para a internet, tem que ter, que se chama constância. Sem constância, não há crescimento na internet. Não há crescimento. Tem que ter constância. Tem que ter. Na vida, eu vou te falar, gente. Eu ia te dizer, acho que em tudo. Subestima. Em geral, eu acredito que a gente subestima o poder do longo prazo. Então, eu sou adepta da nos investimentos é 100% isso aí. Exato. Então, não subestime o poder do longo prazo. É melhor fazer 2.000 vezes uma coisa do que 2.000 coisas uma vez. Então, uma frase do Warren Buffett que é muito boa, que o Warren Buffett é um dos maiores investidores de todos os tempos, se não o maior, e ele fala assim: você não consegue ter um filho em um mês engravidando 9 mulheres. Você vai ter que esperar os 9 meses. Cara, é exatamente isso. Não dá, tem coisas que não dá para pular. Não tem como. Você tem que dar tempo ao tempo para algumas coisas acontecerem. Então, cabe muito isso. Só que essa coisa da constância, ela tem de ser na direção correta, na direção apropriada. Então, muitas vezes as pessoas repetem e insistem
sem ter clareza de onde elas estão insistindo. Insistir aqui vai me levar para onde? Porque assim, É o propósito, né, Camila? Insista, mas insista tendo a clareza de para onde você está andando. Porque a velocidade não importa muito, a direção importa mais. Eu acho que é isso. É propósito, né? O Luiz Júnior, que a gente entrevistou, ele falou bastante isso, né? A gente precisa ter propósito, e eu acho que muitas vezes a gente se deixa levar pela rotina, a gente esquece por milhões de coisas e a gente só vai, né? A vida vai levando, mas a gente não sabe nem para onde está indo. Né? Talvez se perguntar, você até para, eu queria fazer isso, mas a hora que a gente para pensar, você fala, tá, mas fazendo o que eu estou fazendo, eu não vou fazer o que eu quero, né? Então, com certeza, a gente tem que ter essa constância, mas com um propósito, né? Viu? Eu até te falei antes da gente começar a gravar, né, Camila, que a gente tá tentando limitar o nosso tempo aqui entre 1 hora e meia, mas quando o papo é bom, cara, não tem jeito. Então, assim, e eu ainda quero que você fale sobre como tá a tua vida nos Estados Unidos e a questão da universidade. Então, não dá pra gente não falar sobre isso, porque... Vamos lá, conte. Poxa, vir para os Estados Unidos, eu sou professora contratada na Universidade do Texas em El Paso, no programa de fisioterapia, um programa bem estabelecido, atualmente com 70 alunos por turma. A fisioterapia aqui, ela tem 3 anos, né? É diferente da fisioterapia aí. O perfil do aluno é diferente, tem várias diferenças. A gente podia fazer um dia uma conversa sobre quais as diferenças entre... Tem prós e contras. Interessantíssimo. Tem prós e contras, né? Para falar no ensino de uma forma geral, na formação do profissional. Aqui o aluno chega ele chega para o curso de fisioterapia, que é um curso de graduação no nível do que a gente entende aí no Brasil como doutorado. Eles saem doutores em fisioterapia. Então, quando ele chega para o curso de graduação em fisioterapia, que dura 3 anos, ele já fez 4 anos antes. 4 anos depois que ele se formou no que a gente chama ensino médio. Ele terminou o ensino médio e fez 4 anos do que a gente chama undergrad. Não existe isso aí no Brasil. Mas 4 anos é o suficiente para maturar um adolescente num adulto. Essa é a grande vantagem. Okay. Tá? Ele sai de um teenager 17 years old e ele 17 anos, um adolescente, para chegar um adulto no curso de fisioterapia com seus 22, 23, é diferente, 24, tem alunos 24, 25. Nesse undergrad, ele recebe toda a base. Então, ele tem anatomia, ele tem fisiologia, ele tem estatística, ele tem matemática, ele tem ciências, ele tem psicologia, ele tem comportamento. Então, quando ele chega para fisioterapia, é fisioterapia. Aquele primeiro ano do Brasil que eu odiei na fisioterapia, ele não existe aqui. Porque ele já foi diluído em 4 anos de undergrad na concentração de ciências da reabilitação. Então, ali no undergrad, são futuros TOs, futuros fonos, futuros físios, juntos, fazendo temas que vão dar toda a bagagem para ele chegar na graduação. Essa pré-graduação ela é comum para todos da área da saúde ou ainda há separação em algumas áreas da saúde, ou não? Na reabilitação, ela é separada para reabilitação. Tá. E aí, quais profissões quais profissões aí são consideradas dessa área da reabilitação? Físio, fono e TO. Físio, fono e TO, perfeito. Físio, fono e TO. E aí, o da medicina eles também têm, o da enfermagem também tem. Vamos supor que seja engenharia, que seja, eles também têm. Então, esses 4 anos todos vão ter. É um ano de maturação. É um ano que eu entro como undergrad querendo físio, mas vamos supor que daqui 2 anos eu posso mudar de ideia, porque eu nem entrei na físio ainda. Então, de repente, sabe o que é? Acho que eu não quero físio, não, eu quero medicina. Então, eu mudo para undergrad da medicina, talvez eu vou ter que fazer mais 1 aninho ali, que eu perdi umas coisas, valido. É um tempo de maturação das escolhas. Isso diminui muito a evasão quando ele chega para físio. Porque quando ele chega para físio, ele já está muito seguro que ele quer físio. Ele já fez rotações clínicas de observação antes, que faz parte do undergrad, da formação do undergrad. Perfeito. Então, eu fiquei maravilhada com isso. Eu fiquei maravilhada com o nível de maturidade. Essa é a palavra.
dos meus alunos quando eles chegam, porque eu falava, 3 anos é muito pouco, como é que vai ser isso? E 3 anos é perfeito, porque são 3 anos só de fisioterapia. Já começa na fisioterapia. Na verdade, ele Chega a fez ser 7 praticamente anos mais de do que a gente graduação, tem. né? Peraí que essa fala do João é maravilhosa, Cibele. Isso aí. Na verdade, ele fez 7 anos. Sim. É isso. É. Exatamente isso. E Eu acho que isso quando é a gente igual, faz Camila, em além- todos os estados dos Estados Unidos? É obrigatório, sim. Tá. Sim. No Canadá é assim também, João. Não, você termina o ensino médio, você tem. Aí acho que depende do curso, se não me falha a memória, a quantidade de anos ali, né? Que ele tem que cursar essas disciplinas pré-graduação aí, né? Uhum. Mas chega a ser, eu diria, mais do que a gente tem, no fim das contas, de fisioterapia. Finalmente é porque são 7 anos. Por isso é considerado nível de doutorado. Uhum. Então, primeiro, que assim, é um percentual muito pequeno da população americana que vai ter uma graduação no nível graduate school. É um percentual muito pequeno. Então, é uma coisa altamente valorizada, altamente cara, altamente... Eu tenho, a maioria dos meus alunos, eles são a primeira geração de alguém da família que está indo para grad school. A formatura é um evento tão emocionante, porque aqueles pais que estão na plateia nunca nem sonharam, nem entendem direito o que é ter um título de doutor. Eles não entendem, mas eles estão ali tão emocionados porque é o primeiro da família inteira que chegou tão longe na formação. Camila, e você tem ideia de quanto é o valor desses 3 anos, ao longo desses 3 anos que o estudante paga? Isso varia muito de estado para estado. Eu estou num estado e num local em que a gente prioriza alimentar as pessoas da região. A gente está na fronteira. Eu tenho alunos... Não me deixe esquecer de falar do dinheiro, que eu preciso falar disso antes. Eu tenho alunos que cruzam a fronteira do México todos os dias para virem para a faculdade. Ou seja, eles moram no México. Eles moram em Juárez, uma das cidades mais pobres do México. Que interessante. E eles cruzam a fronteira todos os dias para vir para a universidade. Com isso dito, a gente é uma baixo custo universidade, porque a gente quer alimentar a região, a gente quer empoderar a região, a gente quer que os nossos fisioterapeutas se formem e venham contribuir para a nossa região se tornar melhor. Então, o Texas é um estado muito rico, né, Camila? Muito rico, muito grande e muito diverso. Se a gente pegar o norte do Texas, o sul ou o Southwest, que é onde eu tô, é totalmente diferente as características. Então, por eu estar na fronteira, eu tenho vários alunos mexicanos, eu tenho vários alunos que falam espanhol em sala de aula. Então, às vezes eu não sei uma palavra em inglês, eu falo em português, eles sabem, e aí eles me falam a palavra. É uma delícia. É uma delícia, assim, eu não me sinto estrangeira. Porque tem tanta gente diferente aqui. Já vou falar de dinheiro. No meu departamento tem professor japonês, Nicarágua, Chile, Índia, Brasil e alguns americanos. Então, assim, gente, que delícia que é a gente poder ser diferente e dentro da diferença ser aceito. E dentro da diferença ser respeitado, né? Então, o aluno aqui em 3 anos, ele vai investir uns 150 mil reais. Isso é uma baixo custo universidade. Baixo custo. Baixo. Até para o Brasil, né? 150 mil reais? Eu falei reais, desculpa, é dólar. Tá. Você falou real, eu falei, bom, então até para o Brasil é muito baixo. Dólar. Porque uma faculdade em torno de 50 mil ano. 45 por ano. É isso mesmo. Perfeito. É isso aí. 45 mil dólares. Aí tem todo o financiamento, né? E as pessoas pagam pro resto da vida, né? Um profissional de 20 anos de carreira ainda está pagando todo mês o financiamento estudantil, né? Financiamento estudantil. É pouquinho, mas tá ali. É igual um pagamento da casa, né? Financiamento para casa. É igualzinho. É uma hipoteca da profissão. É uma hipoteca da profissão. E esses 3 anos, então eu cheguei aqui, eu não era fisioterapeuta. Não sou fisioterapeuta, é uma crise. Como que eu não sou fisioterapeuta, gente? Eu há
3 anos, eu sou fisioterapeuta, como é que eu não sou fisioterapeuta aqui? Então, eu não podia dar disciplinas clínicas, eu não podia atender paciente, eu não podia, enquanto eu não fizesse o processo de validação do meu diploma. Então, eu peguei disciplinas prática baseada em evidências, controle motor, neurociências, coisas que não tem laboratório, coisas que não tem paciente, com o compromisso de, minha filha, vamos lá, tá? Você tem que conseguir tua licença. Aí essa é outra novela da minha vida, dá um episódio só, porque para conseguir a licença não é brincadeira. Esse processo começou no Brasil, quando eu estava no Brasil, porque eu sabia que era longo. Eu falei, se eu não começar agora, então investimento alto. E eu topei fazer, é isso, vou fazer porque eu quero virar fisioterapeuta nos Estados Unidos. Tem um interesse, claro. Camila, deixa eu só te interromper, talvez até você prossiga ali. 2 perguntas que até para as pessoas que estão ouvindo, né, você já comentou, então começou, pelo menos esse da validação do diploma já começou no Brasil. Já. A gente sabe que o investimento não é pequeno. Quando você foi aceita pela universidade, você conseguiu o Green Card pela universidade? Eu não ou tenho você Green Card fazer... ainda, mas a universidade banca o processo para mim. Eles que bancaram esse processo. Então, na verdade, você iniciou o processo de Green Card quando você foi aceita pela universidade? Não, bem depois, uns 2 anos depois, porque a universidade financiou o meu visto, né? Financiou o meu visto de trabalho. Então vem tudo legal, você, seu marido, seu filho, tá tudo legalizado, a gente paga, e aí depois que o visto tiver para expirar, que não sei o que, a gente renova o seu visto e começa. Não vamos investir tudo em você se a gente não souber que se vale a pena ou não, né? De todo modo agora, mas foram eles que deram essa tua entrada e da família, né? Do processo do Green Card. Assim, eu me sinto muito segura do ponto de vista, assim, de ser estrangeira, né? E de ter tudo legalizado via universidade. Isso, assim, eu não me sinto insegura em nenhum ponto. Então, vocês, em nenhum momento, lá atrás, quando você tomou, né, a decisão, vocês, né, de voltarem em 2 anos, você em nenhum momento pensou em iniciar o processo de Green Card antes? Não. Não, eu nem sabia se ia dar certo. Não. Eu iniciei o processo de validação, porque qualquer emprego que eu fosse conseguir ia depender muito disso, né? Então, esse processo de validação envolveu todos os documentos de todas as minhas títulos, que envolvia desde a graduação, especialização, o doutorado. Então, tudo isso contou, significa traduzir juramentado, as universidades mandarem, voltar, e só isso aí dá um ano de brincadeira e uns 10 mil reais brincando, assim, para ter esses documentos. E daí depois fazer as disciplinas, né? Eu aqui dando aula, fui aluna junto com os meus alunos na disciplina de dermatofuncional. Eu não acredite, eu tive que fazer a disciplina, eu não tive dermatofuncional 26 anos atrás. Eu também ia ter que fazer. Aprender a lidar com as feridas, amputados, enfaixamento, Ave Maria, queimados. Eu não tive isso, né? Então a gente era aluno, eu e meus alunos. Foi uma experiência. Olha, a diferença, se fosse no Brasil, você ia sair aprendendo a aplicar botão. Exato, não foi isso que a gente aprendeu aqui, mas tive várias disciplinas que foram liberadas, né, por causa do doutorado. A carga horária prática que eu tive na residência me livrou de eu ter que fazer estágio, porque, gente, se eu tivesse que fazer estágio, eu talvez até desistisse, porque ia ser dureza demais, assim, ter que estagiar, né, acomodar na minha vida. Eu não ia desistir, mas ia ser duro, ia ser sofrido. Eu não precisei, a carga horária foi compatível. E a tua validação, por conta de tudo isso, hoje, ele equivale ao doutorado em fisioterapia, a todo esse... Eu sou fisioterapeuta licenciada nos Estados Unidos, sim. E aí tive que passar na prova, né? Antes eu tive que passar no TOEFL. Eu falhei, tá? Das minhas falhas lá que eu falei, sabe quantas vezes eu falei no TOEFL? TOEFL é a prova de inglês, tá bom? Pra quem tá ouvindo aqui não sabe. 2. Gente, eu dava aula em inglês e eu não passei no TOEFL. Essa decepção, assim, me matou. Eu tive que comprar um curso online para aprender a fazer a prova do TOEFL. Porque não era uma questão de não saber inglês. Eu não sabia fazer a prova.
né? Eu não lia rápido o suficiente, eu não entendia o suficiente, eu não tomava decisão rápida, acabava o tempo da prova, não tinha acabado a prova, um horror. Um horror. Mas, enfim, eu não desisti. Eu passei no TOEFL na terceira vez. Na terceira Superações. vez. E tive que fazer a prova nacional, né? Isso é uma coisa que eu hoje olho e falo, como que a gente não tem no Brasil? Prova nacional para você virar fisioterapeuta. Qualquer um que fez aqui os 3 anos de graduação em fisioterapia só vira fisioterapeuta se passa no exame nacional. E esse exame nacional nivela os cursos, todo mundo trabalha para formar os profissionais com base nas capacitações mínimas para ser aprovado neste exame nacional. Esse exame nacional é um filtro para os profissionais e é um guia para os cursos. Então, a qualidade dos cursos, ela é regida, nós temos uma taxa de aprovação de 100% no exame nacional. Isso é a maior bandeira que um exame, que um programa pode ter. Claro, imagina. Né? É a maior bandeira. 100% dos nossos alunos passam no exame nacional. E o exame nacional são 4 horas. É um exame, eu passei na primeira tentativa. Essa eu não falhei. Mas eu também fiz um curso para passar. Porque é uma questão de você aprender também a fazer o exame. O formato da prova, né? Camila, e para quem é aluno de graduação aqui no Brasil e está curioso, assim, mas quem sabe eu quisesse transferir ou fazer nos Estados Unidos, cursar aí, cursar lá, tal. Qual é o salário de um profissional de fisioterapia? A gente está falando de um licenciado, essa coisa toda que você passou esse processo e a pessoa concluiu todos aqueles 7 anos de graduação. Qual é o salário médio? Anual. Aqui, salário, a gente fala por ano, tá bom? Então, é uma mudança de perspectiva. Então, vocês precisam balizar e dividir por 12 sempre. Mas aqui a gente fala um fisioterapeuta, sem especialidade, tá? É um fisioterapeuta. Sim. Né? Doutor geral. Em fisioterapia, geral. Ele acabou de passar na prova. Acabou de passar na prova, acabou de se formar. Ele ganha de 80 a 100, 110 mil dólares por ano. Então, dividindo por 12 aí. E a gente falando, para viver nos Estados Unidos, é um bom salário. É um ótimo salário. Na tua perspectiva. É um ótimo salário. Se esse profissional decidir fazer o doutorado, o PhD, tá? Aí o salário dele vai de 110 a 150. Se ele termina o PhD e vai buscar um emprego ou numa universidade, ou numa indústria, ou não sei o que com o PhD. Então, ele é fisioterapeuta e PhD. Aí já sobe um pouco mais. Né? Perfeito. A gente teria ainda muitíssimos assuntos para te abordar, para que você com certeza agregaria muito para o nosso público, mas em virtude do tempo eu vou encerrar esse episódio com dor no coração, porque realmente, assim... Eu estava aqui, eu fiz até uma listinha de tudo que eu tinha que falar, faltou aqui umas... E aí eu já quero te pré-convidar mesmo para um outro momento. Daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, a gente faz um segundo episódio aí que você vai ter bastante novidade para contar para a gente, porque eu tenho certeza que você tem muito a agregar para o nosso público. Então, esse episódio ficou sensacional. Fale para as pessoas onde que elas te encontram, qual é o teu Instagram, o seu canal do YouTube, se tem uma plataforma que você administra aí também, conte pra gente. Olha, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, obrigada pela voz aí para divulgar o meu trabalho. Meu Instagram é Camila Torriani, eu tô todos os dias nele. Eu não moro nele, parece que eu mostro toda a minha vida, eu mostro 5% da minha vida lá, mas é o suficiente para a gente se conectar e para poder te inspirar aí em melhorar como pessoa, melhorar como profissional. Esse é meu lema. Também tenho meu canal do YouTube, Camila Torriani, também. Eu sou Camila Torriani Pazin. Pazin é do meu marido, de coração, mas enfim, todo mundo me conhece, Camila Torriani, e eu sigo levando aí o meu nome, o nome do meu pai, enfim, adiante. E eu estou à disposição para responder perguntas da formação acadêmica, clínica, manejo com pacientes, vida acadêmica, vida fora do Brasil, tomada de decisões. Muita gente que está querendo mudar de carreira me procura. Não mudar da fisioterapia, mas assim, eu estou no mundo acadêmico, eu quero abrir meu consultório. Ou eu estou num serviço público, eu quero abrir meu consultório, eu quero abrir uma clínica, eu quero ter minha voz no digital, porque vem em mim
um incentivo para, pô, ela fez, como é que ela fez, né? Então, se você quiser também algum aconselhamento nesse sentido, fica à vontade para entrar em contato comigo no Instagram, as portas estão abertas para a interação. Maravilha, Camila. Então vamos lá, pessoal, tanto no Instagram, no YouTube, jogou no Google ali Camila Torriani, você vai achar todos os materiais e os caminhos para encontrar, se você ainda não conhece a Camila, para que você saiba um pouquinho mais sobre ela. Cibele, para quem quiser te encontrar? Acho que também é a mesma coisa, né? Acho que o caminho hoje mais fácil é o Instagram, então é @CibeleMeloQuinaut, Cibele com S. Muita gente pergunta, né, Camila? Eu fico pensando, essas perguntas chegam até mim, eu imagino a quantidade de perguntas que não chegam para você, porque a gente, às vezes, até se assusta, no bom sentido, né? Como as pessoas têm dúvidas e inseguranças. Talvez, eu acho que mais insegurança do que dúvida propriamente dita, né? Uhum. E que bom que hoje existem, né, esses canais onde eu acho que as pessoas conseguem se sentir um pouquinho menos sozinhas, né? Mesmo sendo um ambiente virtual, acho que, né, se sentem menos deixadas ali, né, de lado e com tanta insegurança, com tanto medo do que fazer, porque eu acho que uma coisa que fica claro, né, para nós da neuro, com certeza, mas da fisioterapia em geral, é que a gente cuida de pessoas. Então, né, o cuidado, o zelo, a responsabilidade que a gente tem é muito grande, né? E que bom que hoje existe essa facilidade, né, para as pessoas não se sentirem tão sozinhas. É isso mesmo. E só te completando aqui, porque eu acho que isso conecta com as pessoas, a vida é uma sequência de falhas. A gente falha mais do que acerta. E fazer o bom uso das falhas só te impulsiona para os acertos. Então não esquece, eu falei na autoescola, eu não passei na UFSCar, eu falhei 2 vezes no TOEFL e eu prestei 22 vezes para ser professora da Universidade do Texas hoje em dia nos Estados Unidos. Só que eu aprendi com essas falhas, sofri, chorei, levantei, enxuguei e falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Então, você vai falhar, você vai ter dificuldades, você vai se deparar com enormes desafios. E tá tudo bem falhar, desde que a gente faça bom uso dessa falha e aprenda com ela para poder seguir adiante. Com certeza. Vamos lá, João, e você? Maravilha, só deixar uma frase que acho que é importante sobre isso que a Camila falou. Geralmente quem se torna expert em alguma coisa, essa pessoa ela falhou mais vezes do que muitas pessoas tentaram. Então é exatamente isso, é tentativa, tentativa, tentativa. Pessoal, quem quiser me encontrar no Instagram, @investidordoutor, lá eu não falo sobre fisioterapia de fato, mas falo sobre um tema tão interessante quanto, porque a gente precisa saber cuidar da nossa grana. O fisioterapeuta, ele está aprendendo a ganhar dinheiro, mas ele tem que aprender a multiplicar também o seu patrimônio, pensar no longo prazo, como a Camila falou já anteriormente também, a gente tem que pensar no longo prazo, e nada melhor do que isso para proteger o seu patrimônio e maximizar ele do que os investimentos. Então, investir no Brasil, investir fora do Brasil, o mercado americano é o maior mercado do mundo, é possível investir lá, como que investe em dólar, tem que ter conta na corretora, como que funciona. Então, eu trago todas essas dicas lá, tenho certeza que você vai gostar desse tipo de conteúdo, e é interessante para todo mundo, então, só me procurar. Camila, muitíssimo obrigado pela tua doação aqui para o Fisioverso. Você separou grande parte do seu tempo, você já falou aí que é super corrido, né? E tenho certeza que esse episódio vai ficar entre os mais memoráveis do nosso podcast, porque realmente tem tanta informação aqui, tem tantas camadas essa nossa conversa, que o fisioterapeuta, o aluno de fisioterapia que ouviu a nossa conversa do início ao fim, é impossível que ele não está com a mente explodindo de trocentos insights, assim, que, puta, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso. Sim, você pode. Basta você se dedicar e tentar. Então, muitíssimo obrigado por tudo isso que você trouxe para nós. Eu que agradeço, foi uma conversa deliciosa e uma possibilidade maravilhosa de abrir mais portas, chegar a mais pessoas e incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional
Não adianta só desenvolver-se como profissionais. Você vai se tornar um melhor profissional quanto melhor pessoa você se tornar. Então, dedique tempo para o seu crescimento pessoal. Seja lendo coisas fora da fisioterapia, seja interagindo com áreas fora da fisioterapia, seja estando em círculos fora da fisioterapia, impacta diretamente no fisioterapeuta que você se torna, com melhor pessoa você se tornar. Obrigada pelo convite, obrigada pela generosidade e pela conversa maravilhosa. Camila, a gente tem só a agradecer, como o João falou, não tenho dúvidas que, assim, foi de longe, né, um dos episódios onde acho que as pessoas vão conseguir respirar e se inspirar a cada minuto aqui de conversa. E eu acho que ficou muito claro, acho que do começo ao fim, né, João, que a gente falou com pessoas que ainda estão cursando a fisioterapia, com pessoas que estão iniciando a carreira, mas também com pessoas que estão aí há anos e anos e anos nessa jornada, e acho que como mensagem final, justamente isso, né? Eu acho que a gente não pode ter medo de buscar os nossos propósitos, buscar a nossa felicidade, e eu acho que quando a gente tem uma coisa que me chama muita atenção, você não só teve o propósito, né, a meta, mas você sempre confiou muito que isso ia dar certo. Uhum. Eu acho que, né, quando a gente estuda outras áreas, isso também é muito falado, né? Quando a gente tem um pensamento positivo, quando a gente acredita de fato, as coisas acontecem. Claro, também não é só acreditar e não fazer nada, também não é tão simples, né? Mas eu acho que isso soma, né? E ficou uma mensagem, acho que muito, muito boa para todos, né? Para todos nós, né? Não só profissionalmente, mas de vida, né? Porque eu acho que tudo a gente consegue extrapolar para outras coisas também. Mas fiquei muitíssimo feliz, né? Mesmo de longe, bem de longe, virtualmente, de conversar com você de novo. Até a gente já tinha se falado, né? Eu achei que ia te encontrar no Cobrafim, mas não deu certo. Mas, como o João disse, com certeza a gente vai ter outras oportunidades para conversar aqui também. Estamos sempre à sua disposição. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos para a nossa saudação final? Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.